Fala, galera. Seguinte, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Osteopatia Científica. É o sétimo episódio da primeira temporada e hoje nós estamos aqui com um ilustre convidado. Vamos contar um pouquinho das histórias que ele tem comigo e com o outro Léo. Então, queria falar boa noite aí e seja bem-vindo, Felipe Amatuzzi, seja bem-vindo, Léo, e vamos embora. Boa noite, galera. Prazerzão receber esse cara que é um monstro, uma referência, sabe tudo de sistema nervoso autônomo, é o cara que domina tudo. Boa noite, Felipe. Muito boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Seu camisa 7 dessa turma tá bom, viu? Camisa 7 é uma boa referência, viu? Tá certo, Felipe, obrigado de ter aceitado o convite aí. E assim, é aquele podcast informal e a nossa intenção de verdade é trazer um pouco do universo da ciência para dentro da osteopatia, que é o que a gente sabe fazer, né? Então a gente tem essa pegada de ciência e osteopatia, a gente trabalha isso nos nossos consultórios, trabalha isso dando aula, então é isso que a gente vai conversar hoje. Só que para começar a falar o nosso assunto de hoje, eu vou trazer para vocês uma coisa aqui, uma notícia científica, né? Então a gente tem o nosso noticiário científico e tem uma notícia interessante aqui que eu queria falar com vocês, que é o seguinte, que a geração X tem um índice de câncer maior, né, uma chance de câncer maior que os baby boomers. Então, assim, a geração X, só para o pessoal saber, é aquele pessoal que nasceu entre 1960 e 1980, 1965. Ninguém da nossa época, gente mais velha que a gente. Isso, gente bem mais velha que a gente. E os, Muito mais. os millennials são dessa geração X que nasceram entre 81 e 96. E essa galera tá com uma taxa de desenvolvimento de câncer maior que a nossa geração, talvez. O que vocês acham que está acontecendo? Pode falar, Felipe. Bom, interessante, né, esses dados. Primeiro que pode não parecer, mas eu nasci em 80, eu não sei quem que eu sou ali. Eu tô com uma crise de identidade da minha geração, velho. Ele não Eu não sabe se é sei se eu sou milênio, baby. se é geração X. Pois é, cara, eu às vezes ajo como meu pai, tipo baby boomer, às vezes ajo como o meu irmão, que é millennials, então... Enfim, então talvez, né, Léo, por eu ser um híbrido das duas, eu vou ter meio câncer só, então, em vez de ter um Pode ser, câncer pode ser. A taxa é Mas média, né? você é um híbrido plug-in? plug out. Pois é. Então, você vê, né, cara, é, esses estudos, assim, né, ao longo do tempo, geracionais, né, essa questão, ela acaba, assim, trazendo uma série de informações que de fato poderia ajudar se tivesse medidas associadas a ela, né? Porque às vezes isso causa mais assim desconforto nas pessoas, né? Do que às vezes uma informação assim, olha, a gente precisa no final das contas cuidar mais preventivamente sobre incidência de câncer e tudo mais. Eu costumo brincar assim, né, nas rodas de família, tal, né? Tenho meus cunhados médicos e tal, e a gente brinca assim, cada um vai escolher o jeito que quer morrer, mas normalmente vai ser pela possibilidade, um evento cardiovascular, e número dois vai ser o câncer, e teve a coisa aí do Covid-19, que teve esse boom aí também nos últimos anos. Mas, parando para pensar assim mais friamente, né, é a maior incidência, do que as pessoas mais morrem. Então, eu sempre brinco assim, né? Vamos morrer de algum jeito, né? Eu queria morrer dormindo, né? Não igual É. os Eu vou te falar uma coisa. passageiros do ônibus lá que ficaram desesperados, né? Aquela piada ruim, né? Eu, Começar bem, né? quando você falou que queria morrer dormindo, a sua risadinha me fez lembrar da piada e você falou a piada. Esse é o nível de entrosamento que tem, né? Nesse podcast Exatamente. de hoje. Na hora que Mas você eu, riu,
Eu falei, ele vai mandar. Mandou. É, mas é basicamente isso, assim, sabe? E no próprio artigo, né, que é bem interessante, ele fala, assim, que a importância dos números, né, do que adianta um número? Não adianta um número, só adianta se ele tiver uma interpretação por trás dele e medidas a serem tomadas a partir disso, né? Então, é isso, né? O número pode não dizer nada. Esse estudo é do JAMA Network Open, de junho de 2010. É assim, ele mostra, ele faz um acompanhamento, quer ver, ó? Eu não lembro a quantidade de pacientes aqui. São quase 4.000 pacientes, tá? Pacientes não hispânicos de raça caucasiana, tá? De brancos. E aí ele tem essa taxa. Eu acho assim, de verdade, uma das coisas que muda muito de gerações, e a gente até percebe muito isso, por exemplo, quanto que a gente brincou na rua e quanto que outras gerações brincaram. Por exemplo, tem o Rio Tietê aqui em São Paulo, que é um rio famoso. O meu pai foi um cara que nadou no Rio Tietê. Então, hoje, se você parar para pensar, você fala assim: você colocaria o pé nessa água? Nem de bota, entende? Então, assim, as possibilidades físicas foram desenvolvidas de forma diferente. As possibilidades alimentares foram completamente diferentes, entendeu? Por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção é, quando eu era pequeno, eu ia até um McDonald's, por exemplo, um restaurante de fast food, e eu não encontrava idosos. Hoje você vai no McDonald's, você encontra idosos comendo no McDonald's. E quando eu era pequeno, não tinha. Porque eu falava assim, vó, vamos com a gente no McDonald's? Ela falava assim, eu não como essa coisa, esse negócio. E meus avós nunca gostaram. Entendeu? Meu pai começou a gostar. Então eu acho que a gente pega algumas coisas de praticidade alimentar, praticidade física, tudo isso, e uma questão também de grandes cidades é a questão de segurança, que coloca mais a gente no condomínio, menos a gente na rua. Tudo isso interfere diretamente no nosso estilo de vida, na nossa longevidade, e aí começa, né? Vão ter outros problemas de saúde. Eu acho que tem uma coisa que é interessante, que a gente tem que pensar o seguinte. É, infelizmente, no período da ditadura, a gente tinha um bloqueio de entrada de tecnologia no país. Você simplesmente não podia importar tecnologia, era proibido, entende? E isso provocou um atraso grande no Brasil nessa época. E aí, se você começar a reparar que a partir da eleição do Collor, que ele começou a liberar essa questão das fronteiras, das importações, a gente fez um salto tecnológico que foi enorme. E com isso também, a gente começou a absorver com muito mais facilidade essa cultura americana, do fast food, né, dessa facilidade. Se você olhar, por exemplo, a primeira vez que eu pisei no McDonald's para comer McDonald's, eu tinha 18 anos. Já era praticamente adulto. Com 18 anos foi a primeira vez que eu comi um McDonald's. Isso foi em 95, entendeu? Então, Sério? sério. Mentira. Pô, tinha 10 anos. E Ah, aí, o que que acontece? Se você parar para observar, essa geração X, nossa, especificamente aqui no Brasil, a gente pega justamente esse salto do retrocesso que a gente viveu tecnológico forçado pela ditadura para uma mudança radical no mercado econômico no Brasil, entendeu? Então a gente acabou absorvendo muito lixo, mas muito lixo mesmo, que veio dos Estados Unidos principalmente. Não à toa, a Legião Urbana já cantava essa música lá atrás, na geração Coca-Cola, entendeu? Que era um começo de absorção dessa cultura que tomou um pé muito grande aí depois da saída da ditadura e entrada dos primeiros governos civis e que ganhou um impulso muito grande no governo do Collor. Então, a gente acabou sendo aquele adolescente mudando para a fase adulta que pegou toda essa transição, toda essa experimentação e a gente comeu toda essa porcaria. Meu pai não come McDonald's. Meu pai não. não come McDonald's. Meu pai não sabe o que é isso, né? Então a gente saiu de uma comida raiz para uma comida porcaria. A nossa geração vive isso, né? E aí a coisa melhorou na geração seguinte, a nossa, a geração da minha filha mais velha, que está com 25 anos,
ela já é diferente, ela já se preocupa mais com essa questão da saúde, Se a né? galera fez as contas, e você falou que tem uma filha de 25 anos, você deve ter tido a filha com 15, né? Eu tenho mais ou menos 80 anos, entendeu? Essas contas que não bate, essas contas que não bate. Então, assim, eu acho que essa questão, e se você observar, ela tem duas coisas importantes. Primeiro, a gente tem uma mudança que é aquela coisa da gente absorver muito industrializado. Estou falando de Brasil, obviamente. É a gente começar a absorver muito industrializado e, ao mesmo tempo, ele fala ali que a geração X, que agora chega aos 60 anos, as primeiras pessoas da geração X, são as pessoas nascidas em 64, 65. Hoje eles chegam aos 60 anos com uma incidência muito maior de câncer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender o seguinte, que os métodos diagnósticos são muito melhores. Sim, Que o rastreio e a triagem são muito mais precoces, né? Então, assim, hoje, a gente que está na faixa de 45, 46 anos, que é a nossa faixa etária aqui, a gente está sujeito a daqui 10, 15 anos, a gente tem uma chance absurda de ter um diagnóstico de câncer. sim. Não porque está mais fácil ter câncer, mas também porque o método diagnóstico e a rastreabilidade são muito mais eficientes. E a gente sabe que quanto mais precocemente a gente diagnosticar, maior a possibilidade de ter tratamento, né? Então, eu acho que É, a gente tem que associar essas duas coisas. E o que o Felipe falou foi uma coisa importante, assim, os caras jogam números, mas não entram numa discussão muito prática, então acaba virando uma merda, porque cria uma confusão, um medo maluco de ter câncer, de, sei lá, de dar tudo errado. Velho, vai todo mundo morrer, vamos viver, caralho. E pensando nisso tudo também é o seguinte, a chance de você ter uma cura de um câncer hoje é muito mais alta do que há 10, 15 anos atrás. Com certeza. Você pega, por exemplo, um câncer há 30 anos atrás, eu tive um avô que faleceu de leucemia. Quando ele É, recebeu o diagnóstico, foi praticamente uma sentença de morte, entendeu? Porque assim, durou mais 3, 4 meses e foi. Hoje, pô, tem caso de leucemia que a pessoa faz 6, 7 meses, um ano de tratamento e fica boa, entendeu? Vida normal. Então, isso também faz diferença, né? A gente está vivendo mais, então a gente está mais suscetível a desenvolver essas doenças da idade, que são as doenças cardiológicas, né? As cardiopatias em geral, e os tumores, entendeu? Então, na nossa vida, uma certeza a gente tem. A gente vai precisar de um cardiologista e de um oncologista, é isso? com certeza. E um prócto, hein? E um osteopata para Não, gerenciar, não, isso é para intrínseco. gerenciar para ser o zelador. Mas eu acho que tem uma coisa também que é o seguinte: é, pare e observe a seguinte coisa. Você observa que as pessoas que hoje têm por volta de 90 anos são, vamos falar de homens, são os homens que morriam de câncer de próstata. Cara, o câncer de próstata é um câncer indolente. Ele demora demais a crescer, a produzir sintoma. Então, o cara, quando tinha um diagnóstico, a próstata do cara já estava desse tamanho, metástase para todo lado. Era uma coisa terrível, entendeu? Então, quando você para e observa assim, o cara que diz, ai, que medo, eu vou ali no urologista, não tô com medo. Então, assim, a coisa começou a mudar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive câncer de próstata com 40 anos. Eu fiz a cirurgia. Cara, tá ótimo. Fiz o diagnóstico precoce, fiz ali em cima, bem no início, tirei, vida normal. Quando você para pensar que, cara, as pessoas morrem numa coisa que elas bastava fazer um exame. Completamente evitável, né? Não, tratável. Assim, É, tem prevenção para câncer? Cara, não tem. A não ser o câncer de é, é, pulmão por tabagismo. eu falei Ok. evitável, é verdade. É. Tirando o câncer de pulmão por tabagismo, o câncer hepático por abuso de álcool, por Sim. alcoolismo, o resto, meu amigo, é a vida, né? Ó, nós estamos vendo ali, ó, que o nosso convidado tem um braço de uma guitarra ali no canto, que ele é músico, aí vou até dar um toque aqui. Músico amador, músico amador.
A, a, minha, a minha a minha segunda melhor banda de Brasília é a Paralelo 14, a primeira é Legião Urbana, que é a banda dele, tá? Que toca nos congressos de osteopatia, congressos de fisioterapia. Vamos tocar sexta-feira no Congresso aqui em Brasília, viu? Olha lá, tá vendo? Ó, Aceita estamos também Aí, chique, convite, ó. tá? Estamos nos especializando em congressos, viu? O pessoal Qual é o, quiser qual é chamar a gente para o o, congresso, deixar o contato. É o CIF, não, mas Simpósio qual é Teras, o Instagram? Arroba, arroba Paralelo 14, Banda Paralelo 14 Oficial. Deixa eu ver olha se é lá, isso mesmo. podem seguir, quem gosta, pode seguir, que é a minha segunda banda preferida de Brasília, depois de Legião Urbana. Meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem um outro quadro aqui que a gente faz, que é o nosso momento nostalgia, que é o seguinte: a gente quer saber o que que o Filipinho, quando era pequenininho, aí em Brasília ou lá em Curitiba, né, que a sua história vem de Curitiba para Brasília, o que que você gostava, que você acha que não deveria ter acabado, uma comida, uma música, qualquer coisa. O que que você acha que não deveria ter acabado que acabou? Ah, tanta coisa boa para falar, Exato. tanta coisa boa, meio nostálgico assim, né? Ah, eu acho que assim, é que depende de família a família, por exemplo. Eu acho que uma coisa que não devia acabar são os encontros de família para almoçar, cara. Assim, tipo domingão, sabe? A gente tenta fazer, mas é cada vez mais complexo isso, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que não deveria acabar, e isso depende muito das pessoas, né? Estarem fazendo isso. Eu acho, assim, que o que não deveria acabar, e tá acabando, infelizmente, cara, é o rock and roll. Esse é o dó no coração que eu falo, porque, vamos dizer, a minha geração, talvez um pouco antes ou um pouco depois, se acostumou, assim, a ter os CDs, os DVDs, as pessoas lançarem no rádio as músicas e tal. E a gente hoje tem dificuldade de ter acesso a essas bandas novas. Tipo, talvez tenha, mas a gente não sabe mais. Eu não sei mais como procurar. Sim. Então, antes eu tinha o meu irmão, tinha os amigos, tinha a revista, tinha a Bis, tinha não sei o quê. Revista Bis, Hoje, estava lembrando disso. Revista Bis. revista Bis, pois é. é, E a gente consumia música de uma maneira diferente, né? As artes de forma geral, né? Eu acho que a modernidade traz umas coisas boas, né? Os streamings, traz os filmes mais fácil de fazer, os jogos, né? Eu jogava antes, hoje eu não jogo mais videogames. Os videogames também entraram nessa mesma linha, né? De você ter tudo em casa, jogar com os amigos, né? Outra coisa. E perde-se a ritualidade das coisas, Léo. O rito quer dizer, vou na loja alugar a fita, ir para casa, vou fazer uma pizza, Mas tal. aí tinha o negócio que você também Perde-se o chamava os ritual. amigos para jogar. Chamava os amigos para jogar, vamos Teve dividir a time fita que eu online, aluguei. entendeu? Aí você alugava na sexta para devolver na segunda e pagava uma diária só. Então, exato. exato. Então, acho que essa, isso traz uma facilidade, né? Mas ao mesmo tempo perde o ritual das coisas. Então, as pessoas não têm mais ritual. Então, isso tudo, ele remete àquela coisa assim, ritual de sentar e comer com todo mundo, ritual de sentar, escutar sua música, de estudar, ler seu livro, de ver o seu programa. Eu vou esperar na hora que vai passar o programa. Não, meu programa está ali. A Cadê? hora que eu Tá ali, quiser. não tá passando, né? A hora que eu quiser, né? Então acho que e aí nesse aspecto, eu acho que nós pegamos uma época, cara, que eu hoje olhando para trás, eu acho que era a melhor época que teve, assim. Não foi essa nostalgia toda lá de fita cassete, que rodava o negócio, disco que arranhava. Não gostava disso. Ficava puto da vida, porque eu gastava uma grana para comprar o disco arranhava, né? Então, o CD, mesma coisa. Minha época boa, Léo, é quando a gente tinha a música no computador, mas tinha no CD também. Você tinha a máquina de bater foto e tinha o celular. Você não tinha tudo junto. Você tinha o Orkut de rede social, que era uma zoeira.
né? Eu tinha uma comunidade em fisioterapia ortopédica lá, cara, que tinha milhões de pessoas lá, sei lá quantos que tinha. Uma com uma bola verde de pilates, assim. Então, essa época, eu acho que ela foi uma transição super legal, cara. Então, você tinha um pouco da modernidade, a internet já, né, a gente já atuando mais na internet, mas sem essa loucura imediatista, assim, tão grande. Tinha um pouco de ritual ainda. Não, é É legal. isso aí. Sabe o que eu lembrei? Daquele programa que tinha que chamava Clip Trip, que a gente Ah, que é, lançava, a própria lançava, MTV era assim, né, cara? Você tinha aí essas É. coisas, lançava os lançava o clipes, né? clipe e falava assim, meu, sabe qual clipe que eu lembro? Que assim marcou muito? November Rain. Pô, Com certeza, com é um Esse ícone, certeza. né? clipe era animal. E a gente ficava esperando para ver na programação os 10 melhores clipes, não sei o quê, né? E ficava aquela tensão. E hoje você bota no YouTube, você assiste a hora que você quer. Então, às vezes, pá, perde um pouco esse apelo que a gente tinha, né? É o Verdade. ritual, cara. Você pede esse ritual. Então, acho que isso é uma coisa que era legal ter de novo. Aqui antigamente tinha o Clipes da 105, que só passava às 6 horas da manhã. Aí eu acordava, botava a fita no videocassete para gravar. E naquela época só dava o clipe do Crazy, do Aerosmith, e os clipes do Guns N' Roses. Só dava isso. Era bom demais. E por falar nisso, ô Léo, aí em São Paulo ainda tem a Kiss FM, a rádio, Tem. né? Porque aqui pegou um tempo, depois acabou, sumiu. A Kiss é que eu ouço pelo aplicativo, mas se eu não me engano é cento e... Tá vendo? Ouço pelo aplicativo. É, É, não, porque aqui em Brasília mesmo, a Kiss pegou um tempo, depois acabou. Não pega, você não pega mais Kiss Exatamente. FM em Brasília. É, não E é o tem que o Felipe mais. falou, o rock sumiu, cara, porque assim, o rock tem acabou, cara, você É, vê muito a pouco. banda recente que eu mais gostei foi aquela Greta Van Fleet. já deve ter mais de Ah, 10 sim. anos no mercado. Não Nem ideia. sei. Mas é uma molecadinha, entendeu? Ó, É. eu gosto muito de uma banda brasileira lá de Pernambuco, que na verdade é um power trio, que se chama The Badios. Cara, os caras mandam demais, velho. É um power trio top demais, velho. Recomendo. Os caras são Aí, bons, são pernambucanos. E tem isso aí, uns 10, 15 anos já estão no mercado. É, é essa história, né? Eu acho que a maneira como se faz essas coisas hoje é diferente mesmo. Eu não estou dizendo que é melhor nem pior, assim. Eu, pelo menos, não consegui me adaptar, né? Parafraseando os Titãs, né? Não vou me adaptar, mas assim, ok também, porque a gente é contente com o que viveu nisso, né? Então, essas coisas acabam ficando um pouco assim, né? Mas é isso, cara. Eu acho que desse tema aí, Léo, eu acho que esse seria uma coisa legal pensar em rituais novamente. A É, nostalgia, então, fica para os rituais. Muito interessante, muito interessante. muito bom. Agora, nós temos o seguinte: você mandou para a gente um artigo, né? E esse artigo tem um artigo de autoria própria, né? Ah, fui falar em causa própria, né? Tá certo, tá certo. E aí é melhor porque a gente já pode perguntar coisas importantes que a gente gostaria de saber da execução do artigo. Porque, assim, uma outra coisa que a gente também gosta de falar aqui no podcast é sobre metodologia mesmo, entendeu? Então, como foi executado isso, qual foi a dificuldade, não sei o quê. Porque, assim, às vezes a galera acha que fazer uma pesquisa é impossível. Não, não é. Mas é trabalhoso, entendeu? Por isso que talvez não seja para qualquer um. Mas é trabalhoso, só que, assim, é perfeitamente possível se você tiver a fim de fazer, né? Sem Você dúvida. sabe bem disso, né? Agora, deixa eu abrir aqui o artigo. Espera aí. Vamos nós, então. Falar um pouquinho. Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Aí, deixa eu só aumentar aqui, ó. Pronto. Maravilha. Vamos nós, então, falar da relação do tratamento osteopático no sistema nervoso autonômico e vascular em pacientes cardiopatas. Nosso futuro, né? Isso aí. Ou nosso presente, né? Dependendo, Nosso presente Dependendo da ou emoção, dependendo do teu exame aí.
Ó, e aqui temos o nosso convidado, Felipe Matuzzi, PhD. Ah, Esse artigo foi do seu doutorado? foi. Ah, Foi beleza. do Estava na dúvida. doutoramento. Foi Entendi. sim. Você fez na Universidade de Brasília, né? Isso, lá na UNB, meu querido orientador, professor Gerson Cipriano. Tá E aqui tem um também. time da pesada aí, cara. É porque é, não é muito conhecido na nossa área, né? A Alexandra, cara, ela é uma médica, sabe, foi importantíssima no trabalho, ela que triava os pacientes pra gente. Ela faleceu, cara, tem um ano já, assim, uma pessoa muito querida, sabe? Tinha uma doença degenerativa, uma pessoa maravilhosa que passou em toda a vida de todo mundo que está aí nesse estudo, cara. Então, acho que fica uma homenagem para ela aqui, né? A Mariane, a Grazi, que os professoras, né, de universidade pública, né, da UNB, e a Mari está lá no interior, interior de Minas. A professora Katai, que é uma referência no país em variabilidade e frequência cardíaca. Ela é a primeira que estuda e a que mais publica. Eu tive o privilégio de ir lá em São Carlos, peguei meu carro, fui lá, fiquei uma semana fazendo estágio de variabilidade com ela, entendendo, assim, né, todos os pormenores, todas as dificuldades que é fazer variabilidade de maneira decente, direito, né, com interpretações corretas. O Lawrence, que é um dos contribuidores nossos do grupo de pesquisa, que é lá da Universidade de Miami, então é um fisiologista de mão cheia. O Gaspar, cara, é um super fisiologista, assim, lá do Rio Grande do Sul, né? E ele contribuiu demais também pro estudo, cara. Ele é um cara, assim, que ele metia o pau na osteopatia no começo e falava que com o TENS ele conseguiu os mesmos resultados, e depois do estudo ele veio e falou assim, Vagori, o que vocês fazem é lindo mesmo. Eu preciso dar a mão à palmatória. E foi muito legal ver isso dele, de um cara muito cético, assim, né? E o professor José Cipriano, cara, que é o meu orientador, presidente do CIF, desse Congresso Internacional que vai ter esse final de semana aqui em Brasília, mais de 1.800 inscritos, é o maior congresso de fisioterapia respiratória do mundo. Muito. Então, assim, é um time da pesada, Léo. Assim, tá no meio deles, cara, e não tem nenhum outro osteopata aí, cara, e todo mundo falando sobre osteopatia. Foi uma grande vitória, cara. Foi muito legal poder ter, assim, abrir essa frente de estudo juntamente com esse pessoal tão qualificado. Não, muito bom mesmo, muito bom. Parabéns. Agora sim, eu dei umas grifadas aqui, mas eu não sei se é isso que é a parte importante, porque eu acho sempre interessante essa parte da introdução aqui, só para a gente contextualizar, né? Que vocês se colocam falando da falência cardíaca como a patofisiologia dela, né? Então, como isso interfere e como isso gera uma desregulação do sistema nervoso autonômico, né? Né, endotelial. Na verdade, assim, o grupo ele estuda, é um grupo de reabilitação cardiovascular, né, comandado pelo professor Gesso. Eles estudam isso, e as desordens autônomas são muito estudadas nessa população. E eu já vinha batalhando em entender mais sobre o sistema nervoso autônomo, e de uma forma muito pueril, até muito infantil, cheguei pro professor e pedi para fazer um estudo, fazendo umas manipulações, que a gente conseguia alterar o sistema nervoso autônomo, o que fazia, o que acontecia e tal, e prometendo mundos e fundos para ele. E ele achou interessante, tinha um viés anatômico plausível, interessante e tal. Beleza, entrei no processo seletivo. Quando eu entrei, bicho, o buraco foi bem baixo. Eu falo, eu falo assim que é, eu aprendi a ser mais cético com as coisas lá no doutorado, e foi um mega aprendizado, assim. Porque, de fato, em osteopatia a gente consegue pensar em muitas coisas, trabalhar muitas possibilidades e tal, mas, sabe, o viés anatômico puro, ele é muito pobre. E aí a gente começou a bater no viés mais fisiológico, né? Porque esse é um estudo de mecanismo, né, Léo? Então a gente quer entender mecanismos das coisas. Não é um estudo assim de um desfecho clínico importante, nem nada. Então, mas para entender mecanismo, você tem que deitar na fisiologia. Eu me lembro de uma frase assim que o professor falou, que na verdade a minha tese era assim, né, que eu manipulando
as pessoas, eu ia alterar o sistema nervoso autônomo, que ele iria fazer com que o vaso desse paciente, o vaso sanguíneo dele, tivesse uma regulação a partir de uma inibição simpática, que o vaso dilatasse, coisas nesse sentido. Então, tem um racional científico aí. Ele falou, cara, que legal, perfeito, eu acho que tem tudo para dar certo. Aí ele parou um pouquinho e falou assim para mim, e as outras 15 formas de regular o vaso, o que que você pensou em fazer? Só. Não pensei em nada, professor. Ele, não, tem outros mecanismos lá. Ó, vou dizer só um a mais para você. Tem o óxido nítrico. Como é que o óxido nítrico pode favorecer você aí na terapia? Depois eu fui ver, cara, um dos estudos aí que a gente cita é uma revisão sobre osteopatia e a liberação de óxido nítrico. Lá nas referências. Então, Mas tem. Ah, então, então assim, vamos dizer que o estudo, a ideia do estudo veio a partir daí, da gente entender como a osteopatia poderia modular o sistema nervoso autônomo em pessoas que têm o sistema nervoso autônomo com problema e adicionando a isso o sistema vascular junto. Então, tive essa possibilidade de juntar as duas coisas e no final das contas, a gente vai comentando, a gente conseguiu tirar algumas pequenas conclusões sobre esses desfechos vasculares e autônomos. uma das coisas que eu achei legal foram esses estudos de revisão que vocês apontaram aqui, ó, na introdução, eu achei interessante. É, falando desse mecanismo inflamatório, né, da redução do mecanismo inflamatório na parte vascular, quando você muda esse fluxo, essa dilatação de fluxo mediado, né, esse FMD. O FMD é uma metodologia, né? Conhece ela? Não. Ela é assim, é bem interessante, ó. Você faz uma restrição de fluxo da artéria braquial. Pega aqui o manguito, fecha. Então, você restringe todo o fluxo, mantém ele por 5 minutos, se não me engano. E aí você libera o fluxo e você coloca o transdutor do ultrassom na artéria e mede, né? Você vai medindo antes com ela fechada e depois com ela aberta. Então, o que que você faz? Você tira o fluxo da artéria, então a artéria vai ficar é, menos calibrosa, mas vaso com, contraído, Constrita. constrito, obrigado. Vai ficar mais vaso constrito. E quando você solta o fluxo, ele abre de uma vez. Então, o fluxo mediado, a dilatação mediada pelo fluxo é o que mede. Então, isso dá a capacidade da artéria abrir e fechar. Então, essa é uma medida, cara, importantíssima, porque ela é uma medida que, assim, primeiro que ela é muito bem validada em termos de eu medir na artéria braquial, isso equivale para as outras. Então, facilita Isso quer dizer o que estudo ele avalia a capacidade de dilatação de uma artéria. de uma artéria. Se eu meço da braquial, as outras se comportam Pode ser igual e extrapolado para o pode ser restante do extrapolado sistema. para as outras. Perfeito. Então, essa é a primeira questão. Então, qual que é o problema? O paciente cardiopata, ele tem a dificuldade de vasodilatar a artéria. Então, isso já é conhecido e descrito na literatura também, por conta dos mecanismos vasculares endoteliais, né? Que ele tem lesão endotelial, então essa lesão endotelial deixa o endotélio mais rígido, e quando o fluxo passa, ele não consegue aumentar esse fluxo, né? Então, isso faz com que a bomba cardíaca tenha que trabalhar mais, né? Para que possa gerar mais fluxo, né? Que você não tenha resistência periférica. Enfim, então, aí essa é uma medida muito interessante, cara. E, principalmente, assim, ela é uma medida que tem pouca variação, pouca variabilidade. Ela é uma medida mais constante, que é o problema da variabilidade de frequência cardíaca. O pessoal usa a torta direita aí hoje, para dizer como é que está o paciente, como está isso, como está aquilo. Eu tenho muito pé atrás dessas medidas, tá? Muito pé atrás, porque eu acho que, assim, é uma interpretação muito louca que o pessoal faz. Nesse caso do estudo foi interessante porque os pacientes eram cardiopatas e tinham características bem semelhantes. Ó. A fração de ejeção era muito parecida, né? O mecanismo de lesão que eles tiveram da cardiopatia foi igual.
o tempo de reabilitação, os remédios que eles tomavam, é tudo muito parecido. Então, a gente conseguiu pegar uma amostra assim interessante para ver como Todos, que o mecanismo, né, dos tratamentos osteopáticos iria atuar nesses dois desfechos. O vaso sanguíneo abrir e fechar, né, que é essa capacidade de dilatar, né, e como iria se comportar frente ao sistema nervoso autônomo. E para linkar as duas coisas, a gente fez um efeito durante o tempo. Porque uma das dúvidas, Léo, era assim: quem vem primeiro, o estímulo autônomo ou o estímulo vascular? Porque a gente aprende a osteopatia que eu mexo, o sistema nervoso autônomo atua e o vaso lá responde. Vamos daqui a pouco comentar mais a respeito. exatamente. Eu queria depois até, eu ia perguntar isso para você das explicações das medidas que vocês escolheram e todos os pacientes foram selecionados no hospital universitário, não foi isso? Sim, eles eram pacientes do nosso programa de reabilitação, então eles tinham esse critério, faziam o tratamento lá com a gente. Inclusive, para fazer esse estudo, eu precisei abrir o centro, o ambulatório de reabilitação lá. A gente não tinha na época ainda. Tá. Foi pesado, cara. A gente Mais precisou um. lá mais um trabalho para fazer, né? Depois do seu trabalho aí, se eu não me engano, o Sérgio também fez o doutorado dele em cima Sérgio dessa, Tomás, então. isso, em cima da mudança do diâmetro do vaso, não foi? Sim, o Sérgio Tomás, a gente tem uma publicação junto, né? A publicação dele saiu até antes que essa. É, e foi interessante, assim. Acho que é um cara legal de trazer, viu? Acho que, né, é interessante mostrar o estudo dele. Sem dar muito spoiler, assim, ele pegou uma série de técnicas lá diferentes e fez a medida para a artéria, se não me engano, foi da coxa, alguma Femoral, coisa assim, acho que foi femoral, a femoral e a ilíaca. Foi o Gerson também Isso. orientador dele, não foi? Isso, a gente era do mesmo grupo, né? Eu, Isso. ele, Gerson pegou os osteopatas tudo para orientar, cara. Para quem não acreditava em osteopatia. Não, não, esse não é o Gerson, eu sou o Gaspar, é outro professor. Ah, é o outro. Ah, eu Mas confundi por causa do G. Não, a gente isso, pode trazer o Sérgio depois para falar aí da continuidade dessa pesquisa do Felipe aí, porque ótimo, eles têm uma relação, porque fala da mesma coisa, assim, né, bem que legal. é a mudança da fisiologia do vaso aí. Rola que ele é lindo, Léo, você vai amar, ele é lindo, maravilhoso, ô homem bonito. Né, Ah, eu conheço o Sérgio tem 20 anos, já conheço ele tem muito tempo, Tá acostumado já. eu acho já que estou a beleza acostumado. é o nosso forte. É o primeiro quesito que a gente, aqui no podcast, o primeiro quesito é beleza. Depois a gente, Se não for bonito, não chama. para ficar bom no vídeo. Gente feia não entra. Inteligência é É. secundária. Ó, e aqui tem uma coisa, quem for ler esse estudo depois, estiver acompanhando a gente aqui, depois quiser ler esse estudo, vale muito a pena. E dá uma olhadinha nas referências bibliográficas aqui, ó, que eu fiz questão de dar uma fuçada, tá? Porque, por exemplo, ele coloca aqui alguns estudos que falam de alteração da atividade vagal em sujeitos saudáveis, depois de tratamento craniano e tratamento miofascial na torácica. Então, você que está com alguma ideia de fazer algum estudo do sistema nervoso autonômico, tem aí algumas coisas. Alterações da cervical e da torácica. A manipulação da cervical e da torácica promove alteração do sistema nervoso simpático em adultos saudáveis. E aí eu vou falar uma coisa que eu falo sempre. É assim, eu acho que as pessoas têm que começar a estudar sistema nervoso autonômico, que nem você fez aqui, em pacientes com algum tipo de problema. Porque a gente tem um princípio na osteopatia que é o princípio da autocura. E a gente fala o seguinte: o corpo tem capacidade de se autorregular e de se ajustar. Se a gente fizer uma manipulação torácica, teoricamente, num paciente saudável e equilibrado, por que que ele vai ter uma desautonomia? Por que que ele vai mudar? Entende? Então, assim, às vezes você conseguir medir isso num saudável é muito mais difícil do que num paciente que tem alguma alteração, porque você vai já Sem ter uma dúvida. coisa muito mais discrepante, né? Então, para É. começar a medir tamanho de efeito, esse desenho de estudo em pacientes com alguma desautonomia é fundamental, né? Eu fiz também, cara, na época, né, a gente apresentou o DO juntos lá em 2013, né, Sim. lá em Foz do Iguaçu. Então, lá no DO, cara, a gente fez, assim, um braço desse estudo que foi é, verificar as respostas autonômicas em dois grupos de indivíduos. Então, foi um estudo caso-controle.
O caso era os cardiopatas e o controle eram atletas, pessoas bem saudáveis, assim, né? Tá, E aí, na época, a gente achava que, assim, né, o cara que é atleta, eu vou estimular, ele vai alterar muito, etc, tal. E justamente foi o contrário. E a explicação foi exatamente essa, quer dizer, um cara que é atleta, você dá uma pancada nele numa manipulação, aquele estímulo ele vai ficar dentro da variação que o sistema nervoso autônomo tem. Então, ele não aparece uma mudança a partir daí. exatamente. Então, a partir disso, né, a gente começou assim, tá, eu posso até verificar alguma coisa, alguma mudança, alguma coisa, mas é assim, com efeito muito menor, por exemplo, do que em a pessoa que tem o problema. Então a gente fez um odds ratio lá, né, que é o pessoal das odds agora aí, das bets da vida. Uma bet podia patrocinar a gente, né? A gente ia gostar, né? Pode Ô, louco, patrocinar aí, procura osteopatia científica, tá? Aí, aí assim, tá aceitando. é, então, o que que acontece? A gente fez essa razão de chance para saber, né, quem alterava mais e deu assim que os cardiopatas eles tendem a uma alteração de 5 vezes maior do que o pessoa saudável. Sim. Então, quer dizer, eu manipular alguém com um problema, de fato, né, ele vai trazer resultados. Agora, se a pessoa ela tem uma dor, um problema, tal, qualquer coisa assim, mas que o sistema nervoso autônomo dela ainda é mais ou menos regulado, esqueça, você não precisa fazer essa mundaréu de coisa. Você arrumando as disfunções ali, trabalhando a dor da pessoa, o corpo se autorregula, sabe? Sim. Então, essa E é uma aí, coisa que acaba assim, Léo, só para finalizar, que a gente acaba fazendo menos as coisas que achava que dava certo antes. Tipo, eu hoje modulo muito menos o sistema nervoso autônomo das pessoas, que precisa menos. Ah, mas as pessoas estão assim, estão assado. Tudo bem, elas estão assim, estão assado, mas regular o sistema nervoso autônomo é fazer exercício, é comer direito, é dormir. Você recomenda às pessoas isso. Agora, a pessoa está numa crise aguda lá, cara, eu sei exatamente o que eu preciso fazer para ajudá-la. Eu consigo ajudar. Mas é a minoria do caso. Quem vem é esse paciente com dor lombar, dor no joelho, dor no quadril. e uma coisa que eu ia falar é o seguinte, e aí, mais uma vez, tá a genialidade do Dr. Steele. Porque o que que ele fazia nos tratamentos dele antigamente? Ele tinha uma pegada de alimentação, ele tinha uma pegada de falar do sono, e aí tem até uma brincadeira que a gente faz no Estilo Sincero, que é assim, tá, modelo biopsicossocial, eu falo isso desde 1874. E é isso. Então, assim, ele enxerga o paciente dessa forma, nesse nível de complexidade, desde essa época. Então, assim, a gente vai aprofundando, vem a ciência, estuda mais, não sei o quê, a gente fala assim, puta, e não é que o velhinho estava certo quando ele falava de autocura? Que a capacidade de regulação de autocura do corpo está relacionada ao sistema nervoso autonômico. Então, o cardiopata tem uma capacidade menor de autorregulação. O atleta tem uma capacidade maior. Então, você vai manipular uma torácica de um jogador de polo aquático, você não vai variar a frequência cardíaca dele. Agora, você vai manipular a torácica de uma senhora de 70 anos, cardiopata, meu, ela vai ter, às vezes, um piripaque. Entendeu? É isso. Então, entender que assim, o tamanho do efeito vai ser completamente diferente dentro daquele corpo, daquela saúde. Isso é muito louco. E o Steele enxergava desse jeito, né? Isso eu acho fantástico, sabe? Tem até uma coisa, você que é um grande historiador do Steele, Léo, é, o Steele ele encomendou para Louisa Burns fazer os primeiros livros sobre fisiologia dentro da osteopatia. Não sei se você chegou a ver esses livros. Era uma série de 8 livros que ela produziu no início do século XX. E tem, no primeiro livro, se eu não me engano, tem uma passagem muito interessante dela que ela fala justamente assim: o problema da sociedade atual é a pressa, o barulho, o consumo excessivo de álcool e tabaco. Verdade. Nos início do século XX. Ela já falava do barulho e da pressa das pessoas. E o Steele ainda tem uma coisa que ele fala, né, numa passagem, não sei se é nessa também, que ele faz um negócio que ele fala assim: um bom osteopata não tem tempo para ficar jogando bilhar. É.
Isso é bem, bem impactante, cara, quando eu li isso. Entendeu? É um negócio que você fala assim, peraí. E aí é exatamente o que o Felipe falou. Como é que você se regula? Dorme direito, come direito, faz exercício respiratório, faz atividade física, gerencia seu estresse. Puta, não tem mágica. Isso é desde quando? Desde a época do Orkut. Não, antes do Orkut. É isso. Vou dizer uma coisa para vocês, cara, assim, eu teve uma época que quando eu fiz o mestrado em educação física, foi no longínquo ano de 2005, eu finalizei o mestrado. Eu quase larguei a fisioterapia para ser professor de educação física, cara, por conta da quantidade de evidência que tem a favor dos exercícios, cara. Exercício é É, uma coisa assim, é. ver o milagre, né, cara? Então, eu acho que ele é uma coisa assim, de fato importante, né? Junto de todas as coisas. Então, nesses artigos que a gente trabalha em cardiologia mesmo, a osteopatia ela vai ser coadjuvante. A peça-chave é o exercício assim, bem feito, bem prescrito, sabendo certinho como são as coisas, né? Exercício baseado em Então, evidência, né? eu tive essa felicidade de estar com grandes fisiologistas sobre isso, cara. O Gerson ele pegava uma curva lá do exame, né, de é, da, Eletrocardiograma? não, da prova de esforço, pegava a prova de esforço, ele ficava horas falando do exame inteiro, cara, os limiares e tal, né? Então, eu acho que isso trouxe para mim uma bagagem interessante. E o Léo fala sobre, o Léo aqui, né, fala sobre a Luisa Burns. Ela é a grande osteopata da cardiologia, né? Assim, ela para quem trabalha com cardiologia, né, trabalha como eu, assim, ela fazia as experiências nos coelhos, né, fazia as disfunções e o coelho ficava taquicárdico, né, então ela de fato é uma das referências, né, assim, eu sou do time que gosta dos fisiologistas osteopatas, assim, eu gosto da Luisa Burns, eu gosto do Little John, né, nosso o Joãozinho, que foi pai da fisiologia osteopática, né, a gente gosta desses caras. E eu tenho essa pegada muito mais de mecanismo. Não sou muito dos estudos clínicos, assim. Gosto, tá, óbvio, importantíssimo, não tem. Mas qual que é a tua linha de trabalho? Cara, eu quero destrinchar quanto mais as respostas fisiológicas do que a gente faz, sabe? Porque isso de fato ajuda bastante a gente. Esse negócio que você falou da educação física, uma diferença que eu acho importante na educação física e da fisioterapia e da osteopatia também é o seguinte: a implantação da evidência na educação física para a prática deles é muito mais rápido do que qualquer outra área. Isso me deixa impressionado. É assim, ó, o educador físico, por exemplo, você faz o seguinte: você começa a falar de exercício nórdico, por exemplo, de prevenção de lesão de posterior de coxa. Cara, é um negócio absurdo que você começa a ver as pessoas fazendo isso em tudo que é lugar. É muito rápido. Eles implantam, eles começam a utilizar, e aí parece que com isso consolida mais na prática deles, com mais facilidade. A gente, por exemplo, para falar sobre manipulação, sobre não sei o quê, a gente ainda tem dificuldade. E a gente trabalha com isso há muito tempo. Então, Mas é muito mais rápido para eles, eu acho. eu acho que tem a questão da complexidade também da técnica. Porque quando você fala assim, vamos fazer uma manipulação para modular um sistema nervoso autônomo. Olha, você observa pelos estudos, todas as técnicas que eles colocaram nos estudos, dependentes da avaliação. É diferente de você avaliar um exercício específico. E assim, o treinamento para o exercício, ele é muito mais simples, ele é muito mais curto. Aqui, só quantas técnicas foram aqui, Felipe? Cinco, seis técnicas. Vamos chegar lá, Então, vamos chegar lá, calma. Eu já você tem que fazer um treinamento para várias técnicas e Sim. cada uma com especificidade. Então, a culpa dessa velocidade de implantação, ela reside nisso também. É muito mais fácil, vamos fazer um nórdico aqui. Como é que é o nórdico? Mano, tu trava o pé aqui, vai, volta, pronto, acabou. Toma cuidado com isso e com isso. É muito mais simples, né? é, E aí, isso traz uma vantagem muito grande e eu tenho ficado impressionado com a quantidade
a qualidade dos trabalhos na educação física que tem surgido sobre atividade física e essa resposta fisiológica. Assim, está cada vez melhor, está cada vez mais surpreendente a qualidade e a resposta dos trabalhos. Né? Eu Quem acho dera a que gente pudesse fazer isso. dentro disso, Léo, que você falou, só para a gente avançar, eu acho que uma das nossas brigas tem que ser deixar mais simples também. Eu concordo, assim, sabe? A gente às vezes quer complicar demais as coisas e as coisas podem ser de fato mais simples também. As coisas são mais simples até um certo ponto. A gente tem uma questão complexa, obviamente, mas tem muito floreio. E a gente tem que parar com o Isso. floreio. É Né? isso aí. 10. O que não é necessário precisa ser passado para Eliminado. esquecido. Agora, seguinte, ó, critérios de inclusão foram 20 voluntários, né, 20 cardiopatas, e um dos critérios de inclusão era uma coisa que você já comentou, né, diagnóstico de falência cardíaca, né, de alteração cardíaca, com redução da ejeção ventricular esquerda menor que 45% Isso, a fração de injeção tinha que ser menor de 45%. e Para o medicamento considerar. também foi padronizado, né? Existe uma classificação, acho que eu nem coloquei, é o NYHA, né? New York Heart Association. Ele tem os graus, assim, um, 2, 3 e 4. A gente, nos estudos prévios, né? E é isso que é legal de conversar. Nos estudos prévios que a gente fez, a gente viu que a pessoa de NYHA 1, ela não tinha muitas respostas técnicas, porque ela era praticamente boa, era quase um descondicionado, assim. O NYHA 4 é muito grave. Então, vamos dizer assim que, para quem se recomenda fazer essas técnicas, que tipo de cardiopata? NYHA 2 e 3 são os, digamos, os respondedores, assim. Não foi colocado no estudo, mas a gente fez isso. Entendi. E o critério de exclusão é que se tinha alguma descompensação Compensação hemodinâmica. hemodinâmica. Isso, que realmente aí você não pode fazer, a pessoa podia estar descompensada. E marca-passo, né? Marca-passo, ele corta toda a variabilidade Sim, cardíaca que a pessoa tem, que ele deixa regular. marcado, deixa reguladinho. E aí, vamos chegar nisso aqui. Desculpe, um detalhe, né, Léo? A gente não excluiu gente que faz medicação, essa coisa toda, porque todo mundo faz. Sim, não teria. Então, as pessoas às vezes perguntam assim pra gente, pô, mas o cara faz medicação, não vai alterar a variabilidade? Vai, sua técnica tem que suplantar isso. Porque eu não vou pedir pro cardiopata para tomar o remédio dele. Não faz lógica. Para de tomar o remédio essa semana para a gente fazer o estudo. Aí ele Não tem mostra. Não dá jeito. nada, não. Pois é. E aí, por que que vocês decidiram um atendimento de 30 minutos? Ou não foi mais, não foi menos? Que foi? Por que que foi essa decisão? E aí, vou falar uma coisa também que eu gostei bastante, foi a utilização do placebo, do chão. Que assim, Sim, eu sempre falo o seguinte, nos estudos de manipulação clássica, vem comparar a manipulação com ultrassom desligado. Não tem a ver, é entendeu? ridículo, cara. O O teatro Chan é tem. outro, entendeu? O teatro é outro. Você não cria farsa para a pessoa, né? Tem Exato. jeito. E aí eu olhei e eu falei, puta, olha, esse é um placebo muito bem utilizado. Então fala pra gente um pouco do atendimento, né? Por que que vocês escolheram os 30 minutos? E desse placebo aí, depois a gente vai falar das técnicas. Vamos lá, 30 minutos ele, vamos dizer assim, a gente tem que colocar porque o procedimento como um todo ele é muito extenso, cara. Ele tem que fazer todo o protocolo de variabilidade, com o protocolo de FMD, que é da função vascular. Aí tinha que fazer o atendimento, tinha que fazer o pós-imediato e o pós 10 minutos. Tá, Então, eu não podia pegar, fazer uma sessão longa. E eu sou contra sessões longas também, que negócio arrastado e mexe, 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 um monte de coisa que às vezes você não precisa, quer dizer. E a gente tinha um protocolo ali para ser ajustado, né? Assim, a gente não procurou disfunções, não era a ideia era chegar assim. Eu quero modular a parte autônoma, vou fazer isso, vou modular a parte vascular, vou fazer isso. Vou juntar esse combo de técnicas e ver o que que dá na pessoa. Não tinha interesse em saber se tinha IRS, FRS, isso, aquilo, não. Tinha lá
né, essa questão das assimetrias do TART ali, ia lá e mexia ou dava estímulo às questões. Então, 30 minutos foi é, essa medida que a gente encontrou. Mas, por outro lado, se você pesquisar no mundo qual é a média de uma sessão osteopática, a média europeia, a média americana, é que as sessões são de 30 minutos, podendo variar entre 15 e 45, a média é 30. Então, acho que a gente está dentro de um padrão internacional nesse aspecto, né? É que eu sempre falo assim para as pessoas que, né, você vai no osteopata aqui, você quer contar a vida, quer falar, quer isso, quer aquilo, quer ficar 1h30 lá. E eu brinco que ninguém tem tempo para ficar 1h30, eu não tenho. Então, tentar ser objetivo. Então, até nisso a gente colocou nesse aspecto, né? 30 minutos sendo assim para não alongar muito o período. Claro, tem uma variação disso, né? Eu poderia ter medido o tempo médio de sessão, por exemplo, assim, o tempo médio de sessão foi tanto, conduzir o padrão de tanto, poderia ter feito isso aí. Mas a duração média foram esses 30 minutos. E o placebo, a gente teve muito problema com placebo, Léo, muito problema. Porque o que que acontecia? A gente fez uma série de estudos concomitante com esse estudo aí. Um monte de pequenos estudos com os alunos lá da UNB e tal. Então, a gente começou a fazer esse placebo de toque leve. Toque leve, simula a técnica, coloca na posição e tira. O que que a gente via? Cara, eu tocava leve no paciente, o simpático dele ia lá pro teto. Exato. Eu manipulava, não acontecia nada. Então, quer dizer, o E leve placebo às vezes até ganha. pior, né? O placebo ganha, então, tanto é que hoje tem os estudos de toque leve e tal, não sei o quê, né? Ah, fazer toque leve no paciente para estimular o sistema nervoso. Fala, então tá, então você só toca ele, não precisa fazer técnica nenhuma, né? Você só tocar, ele já tá valendo para isso. Então, a gente, cara, ficou assim numa encruzilhada para como fazer isso. Uma encruzilhada. Aí foi que a gente decidiu, né? Eu tinha visto um estudo que o cara, um estudo de quiropraxia que o cara fez com o ativador quiroprático sem a carga de disparar. Mas um ativador, cara, tem um barulho, você aperta o ponto do local, sabe? Então ele dá uma sensação que o cara tá mexendo, tem uma pistolinha, que isso chama a atenção das pessoas. É um dos meus placebos favoritos. Dando spoiler já. Então, assim, ele funcionou muito bem, cara. Funcionou muito bem, que as pessoas assim falavam, até os pacientes falavam depois, nossa, interessante essa pistolinha, não conhecia, né? Eu falei, nossa, que é americana, cara. Tá, não sei o quê. Então, assim, Então, já potencializou o placebo. pô, cara, isso aí, A bicho. pílula de açúcar. É isso aí, não, eu falei agora, nós vamos ver se esse negócio aí é bom ou não. É Aí ficou isso homeopatia. aí. Ficou isso aí, cara. E uma outra coisa que eu achei interessante foi essa descrição das técnicas nessa tabela aqui, ó. Isso aí. Isso foi Eu legal. achei muito legal, porque assim, ó, uma das coisas que me deixa emputecido quando eu vejo um estudo é o cara fala assim: foram realizadas técnicas para ombro, cotovelo, punho e mão. Você fala, peraí, Qual? Como? mobilizou, manipulou, fez miofascial, que catso que aconteceu aí? Então, assim, muito, parabéns para vocês, porque assim, essa tabela ajuda muito. O clínico ele vai olhar e falar assim: ah, então isso aqui foi o que foi utilizado nos pacientes para ter aquele efeito que ele conseguiu lá. Então, e de onde que vocês tiraram isso aqui? Foi esse TIDIER, né? Esse TDR, isso aí. Ele tem uma recomendação internacional de como que você descreve as técnicas As de Até. chão. técnicas. Bem bacana isso. E isso foi interessante, porque isso foi da revisão da revista. Quando foi para a primeira, não foi nem eu, nem pelo que eu me lembro, foi a revista, ela tinha na descrição dela que você tinha colocado a descrição das técnicas segundo o TDR aí. Aí nós baixamos lá, vimos e Muito legal. colocamos. Não, isso Uma aqui pergunta, ficou muito bom. Felipe. É, é, esse número do uso do ativador, isso aí foi aleatório ou também foi baseado em algum estudo? Então, no estudo que a gente tomou como base, ele não colocava os números assim, sabe? Então, eu coloquei 5 assim, meio arbitrariamente mesmo, para que
desse a impressão para a pessoa que ela estava sendo mexida de alguma forma. Tá. Entendeu? Então, para que ficasse audível, claro, eu mostrava como era o ativador para ela, explicava, vou fazer esses pontos assim, ele funciona para isso. Porque você de fato tem que fazer com que a pessoa acredite que aquilo vai tratar ela. Sim. Claro, é um placebo de fato. Claro, tem É, que fazer é isso. assim, o paciente estava na mesma posição, entendeu? Isso faz muita diferença também. Teve um estímulo, né? Um falso estímulo. Então, tudo esse placebo foi muito bem utilizado. Isso aqui, esse estudo vai servir como exemplo de muitos estudos placebo que eu vou usar. Agora aqui, ó. Ah, por que vocês pegaram só 20 pacientes? Tinha pouco, né? Em cardiologia, o número mágico é 10. Nos estudos, principalmente nos estudos de mecanismo, 10 pacientes, 20 ou 30, o resultado dá igual. Tá. Porque a amostra, eles têm um problema tão grave, cara, que eles ficam muito parecidos. Quer dizer, a fisiologia deles achata. Então, a variação que eles têm é muito pequena. É mais Muito fácil pequeno, homogeneizar o grupo, né? mas muito mais fácil. Então, o Gerson falou, não, não precisa mais que 10. Aí fez lá os cálculos amostral, fez as coisas e dava tranquilo. Apesar da variabilidade ainda. Tá. E vocês fizeram um único atendimento? A ideia foi fazer um único atendimento, porque a gente queria saber esses efeitos imediatos e não assim de um acúmulo de técnicas, né? Até por questões assim de tempo, prazo, recurso, né? Laboratório, enfim. A ideia foi de fato fazer isso e ainda conseguir fazer uma terceira medida, né? Que foi pós-imediato e o pós-tardio, vamos dizer, com 10 minutos. Porque uma coisa assim que sempre me deixa atenção é, ó, a osteopatia tem que ter um tempo para funcionar, para o corpo começar a atuar. E os nossos tudo é com efeito imediato, quer dizer, não dá nem tempo do corpo lá entender o que foi feito. Então, eu falei assim, não, eu quero deixar pelo menos mais 10 minutos para o corpo ver o que que foi feito, entender e ver se tem alguma coisa, né? E ainda bem que eu fiz. Tá. Mas no mundo perfeito, quanto tempo você acha que seria o ideal para medir esse efeito? Então, acho que depende do desfecho, cara. Acho que depende também um Eu pouco do digo no seu que. estudo, você gostaria de ter tido quanto tempo para avaliar esse pós? Ó, no mundo ideal, eu queria ter avaliado a cada 30 minutos ele o dia inteiro, se pudesse. Porque eu fazia uma curva, tipo, vamos dizer assim, Zé, eu tô indo sabe, pra casa que essa enfermeira vai com o senhor. pois é como se fosse um holter. Isso. Sei. Se tivesse um tipo um holter, nós pensamos em pôr holter, tá? Mas a gente não tinha recurso. Mas pensamos em pôr holter. O cara bota o holter, faço as técnicas, faço tudo isso aí e o cara vai com o holter para casa. 24 horas, vinte e coleta. quatro horas, vejo a É, variabilidade dele em 24 horas. Inclusive, tem dados da variabilidade que eles só servem para holter de 24 horas. E o olha pessoal aí. usa a torta direita aí, ó, dizendo, que mede isso, mede aquilo. E me fala uma coisa, eu queria te perguntar dessas medidas. Por exemplo, o que é essa medida aqui, esse Cardiopulmonary Exercise Testing? Então, o teste de ciscate pulmonar, ele é para caracterizar a amostra, para você saber que o indivíduo tem aquela deficiência Da de fração de fração, ejeção. não só da fração, porque a fração você faz com o ecocardiograma, né, com o Doppler que tá do aqui, médico, que é isso aí, mas ele para você ver, porque o cara às vezes ele pode ter uma fração de ejeção assim, mas ele já está treinado. Eu tá. tenho o VO2 qual que é melhor. Isso. É, Sei. porque aí a capilaridade do vaso dele é treinada, ele tem a fração baixa, mas a capilaridade é boa. Então ele recruta muito oxigênio e está melhor. Então, Apesar para da fração, ele garantir tem um VO2 que compensa a queda da fração de isso. ejeção. É. Exatamente. Então, por isso que tinha que ter essas coisas. E lá no laboratório, cara, tem tudo isso aí, tá? A medida lá é fenomenal. E aí o professor falou assim: vamos colocar esse negócio aí. Quanto mais coisa cara você pôr no estudo, mais fácil de aceitar. E realmente tem razão nisso. Entendi. E aí, por isso você escreveu que também foi coletado ou foi transportado numa bolsa Louis Vuitton, né?
Isso. Olha, Na e todos, Ceilândia, hein? Na Ceilândia, velho. Não é fácil, não, velho. todos os documentos foram transportados. E aqui é o FMD, né? FMD, exato. Cara, essa medida é maravilhosa. O pessoal Tá. fala de fluxo, Léo, fala de Doppler e tal, não sei o que. Cara, Doppler é uma medida muito ruim, velho. Doppler tem uma variabilidade imensa. Imensa, cara. Ah, que vamos ver se o Doppler aumenta. Eu hoje, para mim, beiro ridículo ver isso aí. Porque o Doppler, você fala, você faz assim com a cabeça, o fluxo altera um pouco. Ele altera dentro de um desvio padrão. O que vai alterar Doppler é, cara, um vaso estenosado, o cara fazer uma atividade física ali que acelera o coração, o vaso de... são medidas assim que são pobres, cara. São pobres, assim. O pessoal, poxa, vamos fazer, manipular e ver a artéria com o Doppler. Vai dar nada. Assim, não vai dar nada. Não vai dar tanta experiência lá com o Sérgio, aconteceu um pouco disso também. A gente errou muito até acertar. O dele foi Então, Doppler, né? dele foi com Doppler. Teve medida Eu de Doppler. A lembro. gente também fez medida com Doppler aqui, né? Mas, de fato, assim, o estudo só saiu e demorou para sair, né? Porque nós erramos demais antes. Então, aquela história, a gente erra aprendendo, né? A gente não erra, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que é assim, aprendeu que isso, aprendeu que aquilo. Então, isso é que às vezes a linha de pesquisa dá. E você erra nas primeiras para você acertar nas próximas, né? A linha de pesquisa serve para isso. Facilita, né? Aí teve a variabilidade da frequência cardíaca, que é a Isso, variabilidade, a gente fez medida do modelo momento. raiz, uma medida RR. raiz, né? A gente colocou lá a cinta da polar na pessoa, verificamos o intervalo RR, né? E aí fizemos as análises a partir daí, né? Faz uns filtros. Cara, uma coisa assim que é fundamental em variabilidade é você filtrar o sinal direito. Assim, hoje vamos dizer, muitos softwares que eles calculam matematicamente as coisas, só que às vezes a coleta é ruim. Então, por exemplo, a gente está com uma série de TCCs que os alunos fazem com variabilidade e não dão resultado. Por que que não dá resultado? No meu entendimento, a coleta é ruim. Então você não tem um critério assim certo para você fazer. Variabilidade não é uma coisa, dá para você fazer assim, tô com essa luz aqui, vamos. Deita aí, a temperatura tem que estar adequada, velho. Se não Sim, tiver essas coisas assim certinha, o ambiente, né? o Qual a ambiente tem que filtragem que estar. você usou? Então, aí as filtragens, veja, eu usei um método de filtragem que aprendi com a professora Kataia. Não tinha um filtro lá, cara. Era assim, ó. Eu pegava todos os dados, exportava para um TXT. Para quem não sabe, TXT é Uhum. tipo bloco de notas. Aí fica só os números, assim, ó. Tipo 101, 115, 1200. Só os números. Esses números eram os números do gráfico. Então, eu tinha que fazer a técnica é assim, ó. Você analisa o gráfico qualitativamente, checa os pontos que o gráfico está dando picos e que não é um sinal, aquilo é um artefato. É um artefato. Artefato é assim, é quando você mexe um pouquinho e o Então, sinal dá, assim, o é isso. sinal dá um pico, né? Não é um ruído, é um artefato. E aí a técnica é assim, ele tem que sair, por exemplo, vamos dizer que a média está 100, 115, 108, 205 e tal. E de repente tem um 1.200. Ele não cresceu para 1.200, ele não foi assim, 115, 200, 300, 500, 600, ele não foi, ele foi 1.200 e voltou. Então, eu analisava esse sinal, chegava nele, tirava esse dado e imputava a média dos 5 anteriores. Essa é a técnica que a gente aprendeu para você fazer É uma é, limpeza manual, né? uma limpeza manual, cara. Não teve Que essa dá conversa. um trabalho do cacete. Aí Porque é a onde o limpeza, pessoal falha, né? Ninguém quer fazer isso. porque a limpeza manual, cara, ela garante que você tenha lá os 256 dados de coleta. Quer dizer, para fazer uma validade de essência, tem que ter 256 amostras de dado. A pessoa não quer nem medir os 5 minutos, É. entendeu? Então, tem que ter esses cuidados todos, sabe? Ó, e aqui foi todo o desenho do estudo, né? Todo o procedimento. É,
E foi realizado. Cara, até sair esse gráfico aí, cara, mas eu ralei, velho. Porque o meu professor queria tudo numa imagem só. Que loucura. Queria tudo em imagem só. Inclusive, todas as técnicas ali pequenininhas, se você aumentar, dar o zoom, todas as técnicas que a gente fez. Olha Todas, até, ó. Léo. É, Olha lá. Tá lá. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá mais gordinho, eu acho, na época. Ó. 12, 13, 14, ó. E aí é. tem descrito todas as técnicas a partir daí, né? Foi, né? Todas as técnicas foram feitas. E do lado, o chão, eu acabei colocando só uma de demonstração. Tá ali, o chão, eu chegava com esse negócio Disparador. e fazia com o O disparador. disparador. Foi só você executou as técnicas, Felipe? É, eu que fiz as técnicas. Aqui, ó, Ah, quer ver? Eu vi aqui, ó. tem lá o FA lá. Aqui, ó. É, FA. 50 anos de Formado em experiência. osteopatia com 10 anos de experiência. E aí, o É. seguinte, a randomização, beleza. A análise e dos resultados, eu queria que você falasse um pouco para a gente. O que vocês encontraram de resultado aí? O que foi aquele resultado legal? O que foi aquele resultado inesperado? O que aconteceu nesse estudo aí? cara, para mim foi tudo legal e inesperado, pra falar a verdade. Porque a nossa ideia prévia era que a gente modulava o sistema nervoso autônomo e depois o que era modulado em seguida era o vaso, e a gente encontrou o oposto. A gente Hum. encontrou que o vaso é modulado e antes que a resposta autônoma, né? Então, assim, se quiser descer, põe lá no gráfico, eu já mostro lá, depois eu volto para os dados para vocês verem. Então, teve o fluxo aí certinho, teve as tabelas, pode descer. É esse gráfico aí, ó. Esse, Esse gráfico, cara, foi também assim. Eu devo ter umas 30 versões dele. Sem brincadeira. Pode ter que descer um pouquinho mais. Ah, 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 esses, não, não. É o outro mesmo. Ele esse tem Esse que último aqui. ficar. Isso, esse aí. Sobe só. Isso aí, ó. Para eu poder ver, Diâmetro ver ele braquial tudo. aqui. Isso, para eu poder ver ele todo. Então, diminui só um pouquinho o tamanho dele para a gente poder ver ele todo lá. Aí, tá perfeito, ó. Pronto. Então, o que que acontece? Eu tenho o LF-HF, o LF/HF. Então, LF é basicamente uma medida simpática, HF parasimpática, balanço simpático vagal e o diâmetro de dilatação aqui da artéria. Então, a gente colocou isso dentro da mesma medida de tempo, porque a ideia era saber que acontecia que acontecia primeiro. Então, o que que a gente viu, né, no final das contas, né? A bolinha branca é o MT, a bolinha fechada é o Shan, né? Então, o que que a gente viu? A gente viu, né, que a gente tem as medidas de oclusão e de dilatação, por exemplo, a gente tem que você tem esse REST 1 lá embaixo, oclusão 1, desoclusão 1. Então, a gente faz essas medidas lá embaixo primeiro que é para você pegar a medida de base. Quanto que é a capacidade de dilatação dessa artéria? Da bolinha branca, primeira bolinha branca até a segunda, você tem uma rampinha. Isso. Essa rampinha, quanto dilatou, tá? Aí, se você pegar no immediately after, que é o mais para frente lá, mais uma, immediately after. Isso. Veja o quanto que ele mudou já, ó, da bolinha branca para outra. E 15 minutos depois do follow-up, olha como a mudança é ainda maior. Ó. Então, a magnitude de mudança ela aumentou ao longo do tempo. Tá? Agora, as medidas mais importantes de variabilidade, elas estão no 15 minutos de follow-up. Se você olhar o LF lá em cima agora, nessa mesma linha dos 15 minutos, ó, esse dado aí do meio é onde tem o asterisco, que é a mudança, né, o incremento simpático. E no HF você tem um incremento parasimpático ali também, na última mudança ali, ó, que é a terceira bolinha agora. Ó. Então ele tem um incremento dos dois na última. Enquanto que as mudanças mais consistentes e maiores, no imediatamente após, ele foi encontrado mais lá no diâmetro braquial do que na variabilidade. Então significa dizer o quê? Falou, ainda bem que eu quis coletar depois de 15 minutos, né?
Exato, olha a diferença, cara. Por isso, assim, eu ia perder todos esses dados, assim, que de fato foram dados impressionantes. Então, é mais ou menos assim, parece que a medida vascular, ela altera antes e ela tem uma curva de aumento. Agora fica a pergunta, Léo. Poxa, isso ia aumentar até quando? Quando ia voltar? Quando ia normalizar? Quando que ia assim? Quando ia assado? Por isso que eu queria. O Léo o Léo perguntou assim: Ah, quando você queria medir? Pô, eu queria o dia inteiro, porque aí eu É, ia faltou um saber. tempo aí para poder ver isso aí no longo tempo, né? Ficou legal. Agora eu achei É, bacana, assim, esse gráfico, assim, a primeira vez que eu vi, eu achei ele bem confuso, mas você explicando, agora a coisa ficou excepcional, deu outro entendimento para esse desfecho. é, foi Maravilhoso esse um, estudo. foi um gráfico difícil de fazer, cara. Ué, E o gráfico de baixo ali, ó, também tem uma coisa interessante. Esse, Aqui a gente fez o comportamento da dilatação da artéria, né? Então, vamos dizer assim, você tem algumas medidas do FMD, tá? Você tem o índice de resistência vascular, tá? Então, o quanto que o vaso está resistindo à medida, né? Então, vamos dizer que esse índice aí, ele post-minutos ali, seria logo em seguida imediatamente. e depois com o negócio, né? Você tem o TAM, que é a velocidade, né? Tipo, velocidade de pico, velocidade de média, velocidade diastólica. Então, basicamente, né, a bolinha aberta é o MT. O que que aconteceu, né? Se a gente pegar a primeira medida lá em cima, diastólico e velocity, logo em seguida das técnicas, né? Você vê que a bolinha desce em relação ali, ó. Então, quer dizer, a velocidade diminui. A velocidade do sangue diminui. Então, significa que você teve algum evento dentro do vaso que fez com que a velocidade diminuísse. Então, essa velocidade ela vai ficando menor. Se a velocidade do vaso fica menor, possivelmente, à medida que ocorre é uma dilatação. Então, a dilatação é explicada no gráfico de cima. Então, elas são medidas que o meu professor, o Gerson, por isso que eu dou muito crédito a ele, porque ele fala assim: você vai colocar coisas que se complementam fisiologicamente, uma coisa complementa a outra. Então, repara, se eu coloco que a resistência do vaso ela é menor, a resistência do vaso ela é menor e a velocidade diminui, significa que, cara, que o teu vaso dilatou. sim. Ah, poxa, mas aquela medida não é confiável, mas essa segunda está dizendo a mesma coisa. Daí você soma as medidas. Então, em fisiologia, estudo de fisiologia, o ideal é você ter isso. O que que faltou para gente, né? Antes que vocês perguntem, pô, o que que faltou aí para talvez medir e ficar melhor? Contraprova com óxido nítrico. Eles Tá. têm uma contraprova com óxido nítrico que é interessante. Eu queria ter medido o óxido nítrico, porque qual que é a minha dúvida que fica ainda? Já adiantando aqui, já estou empolgado falando. Qual que é a dúvida que fica do mecanismo? Eu não sei o mecanismo ainda. Eu só sei que eu mexendo ali, o vaso altera, e um vaso calibroso, tá? E o sistema nervoso altera. E eles alteram meio que, talvez, independente. Uma coisa não tem a ver com a outra. E aí, o meu palpite agora, inclusive, acho que está na discussão até, é que o que a gente faz das técnicas sobre o sistema vascular é modular óxido nítrico. A gente faz que o óxido nítrico vá para o sistema. E aí, numa das conversas com o orientador, né, ele tem alguém que saiba da área fundamental, ele fala que o óxido nítrico, parte dele é produzido no ventrículo cardíaco. E o que que eu fiz? Empurrei o coração nessa galera, bombei pra caramba esse coração. Então, se eu tô empurrando óxido nítrico, cara, às vezes o que a gente só tá fazendo para vasodilatar é empurrar óxido nítrico para circulação. E Você uma. diria que. Pode falar, Léo. Não, pode perguntar assim primeiro que eu vou perguntar de outra coisa. Você diria que talvez, se você aumentasse, se você separasse esses pacientes em grupos, os que têm apenas a manipulação da parte cardíaca, os que têm a manipulação da parte cervical, seria mais fácil esclarecer se há ou não
E aí, medindo, obviamente, o óxido nítrico, a gente conseguiria observar exatamente se o mecanismo vem de um do outro ou se até dos dois. Porque, pelo que eu entendi aqui, o gráfico você falando que assim, a alteração acontece na parte de vaso para depois acontecer na parte autonômica. Então, assim, sem você medir o óxido nítrico, não tem como saber quem mediou essa mudança, mas que ela acontece primeiro no vaso. Exato. Aparentemente o vaso ela tem uma medida mais importante. O que a gente já sabe, assim, é que há sempre um incremento vagal com as técnicas, via de regra, né? O incremento vagal ele foi lá no final. Então, Hum, assim, o que a gente tem, o que a gente sabe, é que se eu aumentar minha frequência, aumentar minha inclusão respiratória, ficar fazendo isso, seu vaso dilatar, uma resposta reflexa disso é um incremento vagal. certo. Então, até que ponto, a dúvida assim, até que ponto, por exemplo, que a gente fez mexendo no vaso, ele não incrementa lá a parte vagal, sabe? Então, existe essa questão. E para um cardiopata, incrementar a parte vagal é fundamental, porque o vago, existem vários estudos interessantes sobre isso, com estimulação elétrica do vago, tá? Para cardiopata, porque ele modula, inclusive passa a realizar apoptose de células cardíacas, tentando corrigir o coração. Inflama o coração e vai corrigindo ele, né? Tentando consertar o coração. Só que é uma modulação vagal, não dessa que o pessoal coloca o aparelhinho aqui, não sei o quê. O cara enfia um eletrodo lá no vago. Não, não é uma coisinha assim, o cara enfia o eletrodo no vago e coloca. Qual que é o grande problema disso? Tem muito efeito colateral. Se estimular o vago, cara, tem Sim. muito efeito colateral. A pessoa tinha um problema de gastrite, não sei o quê. Tá? Então, E a minha Maldita pergunta, ética. mas tem estudo, viu, cara? Tem É. estudo. a minha pergunta ia ser a seguinte, ó. De todas essas técnicas que você fez aqui, o que que você acha que foi a que deu o maior barato nos resultados, né? Para que desfecho? Variabilidade ou parte vascular? Para a parte vascular. Ah, essas aqui, ó. A mistura de Heart Manipulation, Thoracic Pump. Essa daqui, né? Essas duas. A Thoracic Pump é uma técnica, assim, muito utilizada pelos americanos Sim. nos estudos que tem, né? Então, ele demonstra aumento do incremento linfático, tal. É uma técnica interessante. E eu acho que essa Heart Manipulation, que é aquela que a gente comprime e libera o pericárdio, vamos dizer assim, é por conta dessa questão do óxido nítrico ali. Então, eu acho que essas podem ser. O resto seria complementar, né? Você melhorar as costelas baixas para ter uma passagem melhor no diafragma release, né? Então, meio que entra nessa. E as manipulações para, de fato, tentar modular a parte do nervoso autônomo. Isso em duas questões, né? Porque é a inervação simpática do coração, né? Então, vou dar pancada na inervação simpática cardíaca e o suboccipital release, que é a técnica já descrita que gera incremento vagal, descrita pelo Gilles lá, Reine, um desses aí que escreveu É o isso. Reino e o Por isso Gilles. foram selecionados isso. E me fala uma coisa, se você fosse refazer esse estudo, você refaria com as mesmas técnicas, tiraria alguma ou colocaria alguma outra? Cara, eu tendo a deixar as técnicas. Talvez ali alguma coisa de tórax melhorar um pouco, assim, sabe? Mas eu acho que ele teve uma construção interessante nesse aspecto. Acho que eu mudaria alguma coisa de segmento, tentar colocar óxido nítrico, exame de sangue. É Quer ver, ó? de desfecho, talvez, né? É, ali, Léo, sobe um pouquinho aí. Você colocou um negócio. Parei. É, Aqui, tá não. vendo ali, ó? O É o de Henley, cima. O o de cima, o Gilles. de cima. Lombardini, et al., Found, Dead. Nada. Esse estudo é o estudo que eu queria ter feito, muito parecido. O que que ele fez nesse estudo, cara? É até um estudo legal de ver depois, tá? O cara pegou pacientes com doença arterial periférica e ele Hum, tinha claudicação, esses pacientes. Aí ele fez as medidas vasculares,
nesse indivíduo, né, de fluxo de dilatação, só que ele também fez as medidas inflamatórias do vaso. Também fez as medidas inflamatórias do vaso. Aí o que que ele viu ao longo de, sei lá quantas sessões que ele fez, algumas semanas, 2 meses ali. 2 meses por 2 semanas, ou duas É vezes por semana. duas vezes por semana. Isso. O que que ele viu? Ele viu que o paciente funcionalmente melhorou o teste de caminhada dele. Teste de caminhada de 6 minutos, cara. Sim. Melhorou. Claudio tinha tinha, acho que alguma medida eletrônica ali de caminhada da pessoa e mediu as medidas inflamatórias do vaso. E as medidas inflamatórias do vaso caíram todas. As interleucinas lá, 6, não sei o quê. Então, cara, se isso tivesse lá, ia ser interessante para a gente saber. Porém, eu entendo que essas medidas de interleucina, tal, não sei o quê, elas são medidas que talvez melhorariam ao longo do tempo. Não sei se melhoraria numa intervenção rápida, né? E, mas o óxido nítrico, para mim, seria o principal a ser visto. Não tivemos verba, cara. E o Lombardini usou a mesma técnica que você? Não, não. As técnicas nossas, sim, foram bem. Esse protocolo foi bem fechado nisso. Esse aqui, ó. Esse 11 Esse aí. aí. É, ó. Se você descer mais um pouco, aparece o 36 lá, que é o do óxido nítrico. Aqui embaixo, Isso. Salamão. É Aqui, ó. isso aí. Óxido nítrico como possibilidade de mecanismo, os efeitos. Entendeu? O efeito É. terapêutico da manipulação. Isso aí, cara. Isso é ouro. Ó, e aí, aplicações clínicas, né? A gente consegue aumentar o fluxo braquial, estimular o sistema vagal e fazer alterações vasculares. Mais alguma Aqui, aplicação clínica? então, essa última é assim, ó. As mudanças vasculares precedem a mudança autônoma. Tá. Então, quer dizer, cara, agora voltando pro Dr. Steele, né? Tá aí, ó, a lei da artéria. A lei da Então, artéria. cara, eu assim, cara, assim, agora sem falsa modéstia, assim, eu acho que eu quis muito fazer um estudo que, que estudasse algo assim das artérias, tal, e, e graças a Deus eu consegui ter uma equipe assim enorme trabalhando junto, um professor orientador assim de primeiríssima, cara. A gente conseguiu ter a Alexandra que trouxe os pacientes, brigava lá com a gente. Eu montei o serviço de reabilitação, então, para trazer essas informações, cara, porque eu acho assim que um doutorado é para isso. Então, não é uma pesquisa qualquer, tem que ser uma coisa assim. E eu fiquei muito contente assim com o que a gente fez, né? Eu acho que tem falha? Tem, eu acho que a gente poderia ter feito um pouco mais de amostra, apesar de ter feito direitinho. Os controles, assim, acho que foram razoavelmente bem feitos. Então, tem poucas brechas, assim, sabe? De fato, né? Pecou foi É, não ter acompanhado o paciente mais um pouquinho. Eu acho que isso foi o principal é, para mim. ter acompanhado demais era uma questão, assim, do Especialmente deve cara. ter dado uma raiva depois de olhar os gráficos, né? Não, quando eu olhei no final, esse gráfico aí do comportamento, cara, você não ia nem entrar, cara. Você tava brincando, fazendo. Eu mostrei pro meu orientador, olha, legal isso aqui. Ele, meu Deus, olha só isso aqui. Ele que falou assim, cara, isso aqui não, vamos pôr isso aqui, peraí. Pá, 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 É pá, pá. isso. É É, porque o cara ele tem o olhar do fisiologista, né? Bater assim, pô, é. isso aqui é a explicação fisiológica do negócio. Por isso que Então, precisa assim, juntar, né, com a osteopatia com a fisiologia, né? sem dúvida, cara. E assim, ó, o que eu recomendo é você fazer, quem for fazer doutorado, fazer doutorado com quem saiba mesmo. Sabe, assim, e aí tentar pegar algo que te apetece, cara. Eu queria estudar isso aqui. Porque assim, ó, eu lembro, assim, não sei se vocês querem ver mais alguma coisa do Não, estudo, ou você que não, como é que quer tá? falar mais alguma coisa dele? Não, acho que dele, assim, eu acho que tô satisfeito de apresentar ele para vocês aqui. Muito feliz, cara. Mas, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, então, Felipe. Que fez esse trabalhinho, esse publicado em 2015, né? Se eu não me engano, né? Ele foi publicado em 2015. É. E Não, 2021. 2021, desculpa. É,
Com esse trabalho, assim, o que ele mudou na sua prática no mundo real? Tá, essa é uma boa pergunta, cara. Eu acho que o trabalho só em si muda pouca coisa, mas o processo de fazer ele é que mudou, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu tomei tanta pancada, tanta coisa errada, né, que você acaba achando que é uma coisa e é outra, que isso aqui muda. Então, no fim das contas, o trabalho em si, ele acabou demonstrando coisas assim que é, talvez as pessoas nem liguem muito, falam assim, ah, poxa, a mudança é mais vascular do que autônoma. Isso para mim fez uma diferença, porque, por exemplo, o cara tem um problema no braço, para mim, eu hoje vou pensar mais no vaso que no sistema autônomo. Então é engraçado, né? As pessoas às vezes me conhecem, ah, o cara sabe sistema nervoso autônomo, tal, não sei o quê. Beleza. Mas eu ligo menos para ele hoje. Eu ligo mais para as artérias. Então, essa é uma mudança, cara. Então, eu penso muito mais em fluxo vascular, em como que eu vou mexer e como que esse cara vai recrutar mais sangue para esse lugar, porque né, o pensamento está muito assim. Inclusive, quando eles têm algumas técnicas arteriais que a gente vê por aí, umas bizarrices, eu digo assim, cara, não é possível, bicho. Não é possível que os caras estão ensinando isso, as pessoas estão acreditando. Vou pegar uma artéria e fazer assim com uma corda de violão e a artéria vai fazer assim, Eu vou mudar, pode deixar. entendeu? Então, eu entendo assim, cara, porque eu começo explicando assim, ó. Você já fez a pressão arterial no seu braço? Já. Não aperta pra caramba? Gente, para eu mudar alguma coisa, eu tenho que apertar aquilo tudo. Como é que eu vou fazer um negócio assim, a artéria vai. Então, Eu cara, te fiz essa pergunta. eu entendo hoje, né? Finalizando aí a tua resposta, eu entendo hoje de forma bem diferente e eu valorizo muito mais a parte vascular hoje. Eu te fiz essa pergunta porque existe essa agonia do pessoal de querer. Ah, tá, mas e aí? Qual que é a técnica que eu uso então para fazer isso? Sem O pessoal dúvida. está preocupado em aprender uma técnica. Ele não está preocupado em entender o que ele está fazendo, É, para ele fazer é, é, melhor. essa eu acho que é uma questão assim também, cara, que eu entendo essa agonia do pessoal, sabe? Eu entendo, porque, poxa, eu quero melhorar o cara. Então, eu nem recrimino tanto mais. Fala assim, cara, a técnica você tem que pensar assim, que eu preciso ter um grupinho de técnicos. Eu começo, às vezes, falando assim, um grupinho de técnicos, às vezes, que vai promover A, B, C e D de coisas, pode não estar descrito isso, que essas técnicas vão fazer isso. Mas a possibilidade de você errar é menor, sabe? Então, eu acho que o racional científico nos ajuda nisso. Vou fazer uma técnica isolada no ponto ou uma sequência para o vaso passar. Vou fazer uma técnica isolada no ponto, uma sequência para trabalhar o nervo. Então, eu acho que quando você começa a colocar essas pessoas assim, ah, qual é a técnica? Cara, vamos começar a racionar sobre algumas técnicas. E o cara vai aprendendo as técnicas e aí depois você faz o jogo inverso. Tá vendo essas técnicas que você aprendeu? Pronto, cara, agora, ó, vamos raciocinar sobre elas. É assim, 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 assado. Como é que você faria no meio inferior? Cara, pô, peraí, eu acho que eu faria assim, então. Tá, 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 tá. Então, eu entendo a agonia dos alunos, né, das pessoas, assim. Nós estamos com grupos mais imediatistas, né? A gente falou sobre isso no começo do podcast aqui. E a gente tem que entender um pouco eles, cara. Porque eles não vieram do nosso mundo. Eles vieram do mundo que é para ontem, já está Eles são muito aqui. mais rápidas, é. É. Mas Então, assim, precisa entender que, assim, compreender o mecanismo, ele é muito mais válido do que dominar uma sem técnica. dúvida, Não adianta você sem dominar uma dúvida, técnica e não entender o mecanismo da atuação dela, sem dúvida. porque você não vai saber adaptar aquilo à necessidade da pessoa, né? Então, assim, a minha pergunta foi mais para pegar esse ponto. Assim, o que que mudou na sua vida na prática? Você falou assim, Ah, cara, hoje isso eu aí. entendo melhor o que eu faço. Então, eu me preocupo menos com o sistema nervoso autônomo e muito mais com a parte vascular quando eu estou pensando num paciente X. Isso Isso aí. vale muito mais, porque se você sabe o mecanismo para você mudar a técnica, para você desenvolver uma técnica, é muito mais, é um caminho muito mais seguro, é um caminho muito mais lógico, tem muito mais sentido clínico e fisiológico, obviamente. Isso aí, cara. Resumiu muito bem. É isso aí. Entender os princípios faz muita diferença, né? E uma coisa que me deixa assim preocupado é que assim, por exemplo, a gente aqui estava falando de Louisa Burns, mas
Se você for pegar, assim, sei lá, 80% dos estudantes de osteopatia não sabe quem foi Lisa Burns. É, Ah, É uma sim. pena. Não é sabe, uma porque assim, pena, é uma pena. ela ficou meio perdida, porque assim, a gente tem grandes ícones e ela ficou ali assim, meio perdida. Ela, Anne Wales. Sabe, quem que sabe quem é a Anne Wales? O problema é que a história da osteopatia não é ensinada como deveria. É, Acho que falta um É, pouco disso no ensino em geral de osteopatia, de falar um pouco. Por exemplo, Little John, todo mundo sabe porque ele foi o cara que levou a osteopatia para a Europa. Se não, é, também não ia saber. todo mundo é. sabe quem foi o Contribuição dele na Sutherland, foi lá fisiologia, como... o Core e o Deslow também, por causa da neurofisiologia da disfunção. Senão também não saberia. Ah, e uma outra coisa. Você utilizou o TART no estudo, né? Isso, sem dúvida. Utilizo o Tart na vida, né, velho? Exato, é muito mais funcional, né? É. É isso, cara. Obrigado aí pela oportunidade de poder falar Cara, em muito bom, causa, em viu? causa própria, tá? Não, mas Foi Não, muito bom, muito obrigado bom. você, pô, trazer um puta estudo desse com uma demonstração, assim, do que a gente faz por dentro, com resultados consistentes, com resultados que mostram que quando você faz a coisa, é a importância de encontrar a ferramenta certa para medir o que a gente faz, né? Você encontrou a ferramenta adequada para mostrar que o que a gente faz gera efeito. E acabou com 148 gurus do sistema nervoso autonômico que eu vejo todo dia no Instagram, ao mesmo tempo. É, Acabei com ninguém, não, cara. Não fala isso, pelo Então, amor ó, de vou te Deus. falar. Tem uma galera, eu vou falar agora até uma maldade. Eu vi uma doida que ela era louca o suficiente de falar que exercícios oculares modulavam o vago. Eu falei, meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Mas é isso, todo dia no Instagram vai ter esse louco aí, porque ah, tem gente eu que tenho que vê, contar uma gente que eu que vi vê. hoje, que foi ótima. Hoje eu ouvi de uma paciente, disse que ela disse que foi numa consulta com a médica. A médica viu a ressonância, a tomografia dela, disse que o problema dela é que o sacro dela é muito pequeno. E que aí, Tá, porque ele é muito pequeno, dificulta a passagem dos nervos sacrais. Aí ela tem dor sacral por causa disso. entendi. É, se não tem, vai ter agora. Acabou de implantar. É, a causa tá Aqui, ó, pronta. uma É, microsacralia. Ah, pois é, então você vê, cara, hoje eu acho que o desafio nosso clínico, ele é muito maior nesse sentido de tirar mitos, explicar, mostrar para as pessoas, sabe? Com muita paciência, muito jeito, muito acolhimento. Eu tenho buscado fazer isso, sabe? Renovar a paciência. Meus conteúdos estão muito voltados mais aos pacientes hoje, assim, de mostrar relações não tão óbvias para eles, para que eles despertem, sim, uma curiosidade para procurar os atendimentos, porque no atendimento, sim, que você explica direito, dá orientação. Hoje mesmo atendi a paciente, foi tão legal, cara. Ela veio para uma revisão e aí ela começou a falar da menstruação. Eu falei assim, poxa, vamos trabalhar um pouco isso, vamos melhorar a mobilidade das suas vísceras pélvicas, vamos ver se essa coisa pode te ajudar ou não. Vamos pensar em trabalhar a tua alimentação, vamos fazer os exercícios corretos. Eu preciso jogar sangue para tua bacia. O sangue precisa entrar e sair daí de dentro. Então, essa coisa do sangue hoje é muito latente no meu trabalho. Mas, veja, eu não pretendo lançar um curso sobre modulação vascular, porque não é assim. Se formos lançar o curso de modulação vascular, nós vamos mandar os cursos de exercício. sim, É, Tá, eu faço, tem algumas coisas que eu acho super legal, onde a gente pode falar sobre essas técnicas, que eu acho que ajuda bastante, mas sem o exercício não dá. Então, assim, é isso com o exercício junto, né? Então, o Léo advoga muito em relação a isso, que eu vejo, né? E é assim, então são maneiras que a gente encontra de se comunicar com as nossas pessoas, com as pessoas que seguem a gente, que, né, querem ver o nosso trabalho e tal. Então, acho dessa maneira, né? Então, acho que a ideia é um pouco essa aí. Agradecer vocês, cara. Foi ó, e parabéns muito, pelo muito legal. estudo. Ficou Muito, legal, né, cara? muito legal, tudo muito estudo, legal. tudo Parabéns. estudo. Muito bom. Bom. Eu acho Vamos, que pode vale a falar. pena trazer o Sérgio para o Sérgio falar do É, da estudo nossa que ele linha de fez, pesquisa. até para também trazer essa questão dos resultados que ele teve e dessa escolha da ferramenta também de instrumento de avaliação, para ver como ele modifica também o resultado, né?
Uhum. Acho que vai ser legal. E o Sérgio é tranquilo, com certeza Ixi, ele gente aceita e tá fina aí. demais, cara. É. Ó, e uma coisa importante que eu vou avisar é o seguinte: nós estamos na primeira temporada do podcast, que são 8 episódios. A gente vai fazer a gravação da segunda temporada. E na segunda temporada a gente vai ter uma figura que vai ser o terceiro elemento. Então a gente vai ter um convidado e um terceiro elemento que foi um cara da primeira temporada. Então fica ligado que provavelmente você pode voltar para uma outra temporada e quem sabe não seja com o Sérgio, É isso aí, entendeu? Para a gente já fazer trocar uma ideia da linha de pesquisa inteira já. sem dúvida. Isso é um prazer, cara. Vai ter a segunda temporada, então depois a gente vai fazer essa figura do terceiro elemento aí e você vai ser um dos nossos convidados. Agora eu quero saber o seguinte. Ainda não, é a outra parte. Eu quero saber o seguinte, o que que você acha? Agora é nossa hora da merda. O que que você acha uma merda? Qualquer coisa. O que que é uma merda? Ai, cara, vocês me, me aprontam cada um. De Fala por qualquer coisa. qualquer coisa. Coisa. De qualquer coisa, Tem cara. censura. Mete a boca. Ó, eu ultimamente estou um cara assim, é, que estou estudando muito música. Estou fazendo aula de canto, inclusive, Léo, para tentar melhorar assim essa minha voz. Boa. É, e o que eu acho uma merda é assim, ó. Tô aqui com a guitarra, aí treino, cara. Eu sou o cara do treino, sabe? Eu treino, bicho. Eu pego a guitarra, eu treino, eu treino, eu treino, eu treino, eu treino. Aqui, ó. Set list aqui, ó. Nós vamos tocar. Eu treino, velho. Eu treino, porque eu pedi que o treino é que faz a coisa fluir. Eu treino, 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 regulo os pedais, os volumes, eu regulo tudo, cara. Aqui em casa tá lindo, cara. Chega no estúdio, não funciona. O negócio faz assim, o negócio faz. O negócio faz. Não sai barulho. Você vai dar a guitarra, o som. Porra, velho, isso é uma merda. Essa é a merda atual, velho. A sua Que merda eu- atual, né? A minha merda atual é essa, cara. Olha, eu vou te falar, viu, cara. Deixa eu te Enfim. perguntar um negócio. Quanto que você acha que tocar um instrumento é dom e quanto que você acha que é treino? Cara, eu acho que, assim, existe, assim, uns 50%, 60% ali, que é o treino. Aí, quando você começa a querer fazer coisas muito complexas, tem um certo dom que te ajuda. Por exemplo, eu quero cantar melhor. Beleza. Eu vou cantar algumas músicas, vou melhorar, vou desafinar menos, vou entender como faz as notas, alguma coisa. Mas cantar tipo assim, vai lá, um cantor aí muito bom, tem que ter um dom lá do cara, tipo Fred Mercury, né? O cara do Pearl Jam, ele tem, ele tem aquela coisa dele. Então, até certo ponto, você vai. Depois de certo ponto, tem o dom. Então, eu não sei nem se eu tenho, porque eu nem consigo chegar nesse certo ponto. Eu quero chegar nesse certo ponto ali para ver, né? Mas, Quem cara, sabe tá aqui pare e pensa o adormecido. seguinte: os Ramones tocavam mal pra caralho, cantavam mal pra caralho, fizeram o maior sucesso, velho. E eles tocavam mal, mas de um jeito singular. Deles. É, Isso aí, então. sem dúvida. É, Sem E dúvida. vai E dizer que que o vocal ninguém do Didi era espetacular. O Didi cantava, tinha uma voz você, horrorosa. você não consegue tocar igual, simplesmente, cara. Não. Então você começa assim a estudar a palhetada, o jeito que ele toca, qual é o tipo de guitarra, então se você não tem aqueles elementos, não sai. Então você começa a ter esse tipo de situação. E eu tô muito ligado nessas coisas hoje, sabe? Que são coisas assim que meu orientador me ensinou isso, até isso, fala assim, é o soft skills, são as habilidades dos profissionais hoje fora da profissão. E que isso faz com que a tua cabeça fique melhor, você fica um cara mais tranquilo para você ir lá trabalhar, tal, melhor, dar uma aula legal, tá bem humorado, ter a sua vida legal, sabe? Porque isso são soft skills, tá? É descrito em ciência hoje, tá? sim. Então, eu Léo, qual é o invisto seu soft muito skill? hoje no soft skill. Eu acho que o Qual é, soft Léo? skill do Felipe é a paciência.
É Qual que é o teu paciência. soft skill, Léo? O meu, É, cara, o não meu vai dizer que é jiu-jitsu. não, mas o meu é assim, se eu botar, eu sou determinado. Se eu botar um bagulho na cabeça, eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir fazer. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa minha. E eu sou muito competitivo. Eu acho que isso me ajuda, entendeu? Em tudo que eu consegui sempre, sempre competindo muito, entendeu? Eu falo muito assim, eu jogava basquete na escola. Eu não era o melhor jogador de basquete da escola, só que eu era o capitão do time. É, Por quê? ele é o Palmeiras, joga feio, mas é competitivo, sempre ganha, Tem um sempre tá essa. ali. Eu sou aquele cara que, quando eu tava jogando, meu técnico falava assim: Ô, Léo, para de gritar um pouco, que eu vou gritar também. Eu na Deixa um pouco quadra para mim. gritava mais que todo mundo. Que eu levanto o braço, faz não sei o quê. Então, assim, eu sou esse cara do grupo, entendeu? Que bota todo mundo para fazer a parada. E eu não me conformo, a gente não vai conseguir. Entendeu? Então, assim, eu sou o cara da determinação. Eu sou esse, eu não consigo. E você, qual que é o seu? Ah, eu sou o cara da persistência, eu sou o último a pular do barco. Enquanto tiver um pedacinho de madeira, eu tô remando, né? Isso Eu aí, só cara. pulo na hora que a água começar a chegar na minha canela, aí eu pulo. E Pois a... é, então você vê, né, que a gente consegue colocar os assuntos, né, de maneiras distintas e com essas percepções. Então, uma das coisas lá do Congresso, né, que o pessoal quer fazer lá do CIF é justamente ter soft skills, que é uma banda de fisioterapeutas tocando. Então, que isso é o pessoal se identificar. O Cioche faz isso há muito tempo já, né? Quando botaram um DeLorean lá para do Steel sair e falar com o cara, quer dizer, isso é maravilhoso, cara. Então, eu acho que a gente tem isso, a gente já tinha isso, e agora as profissões também estão vendo a importância disso, né? Então, eu acho que esse é uma coisa importante, sabe? Eu sempre pensava assim, eu via entrevista do Jô Soares, vinham médicos lá dar entrevista, mas ele dava entrevista que ele estava lançando um livro infantil, não porque ele era médico, sabe? Eu tenho meta de escrever livro infantil, deixar música minha no Spotify, é, enfim, não quero me acabar É, a como osteopata gente só, não não. pode ficar só A- focado numa coisa. Até o próprio Steel, né, Léo, no fim de vida, ele passou a ser inventor. Sim. Depois procurar lá, ele deixou um pouco da osteopatia e foi se dedicar a outras coisas, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Não, muito bom, muito bom. E agora, Léo, pode fazer a A nossa. pergunta, E o Léo Felipe. tem a contabilidade dessa pergunta, hein? É. Aqui a gente já tem um placar, né? Você é o sétimo convidado, e a gente tem um placar de 5-2. Quer dizer, 5-1, não é nem 5-2, é 5 não. É 5-1. Você é o sétimo voto. E quero te perguntar, qual é a sua pseudociência favorita? Ai, velho. Pô, pseudociência, assim, que tem que ser. Pô, ciência é uma coisa muito. É muito abrangente, né, cara? Eu acho, assim, que. Ah, eu acho que. Ó, vou dizer a minha favorita, tá? E é favorita mesmo, porque eu acho que, né, quem sabe um dia se entenda isso direito para pro bem ou pro mal, tá? É as manipulações faciais, assim, de liberação emocional, aquelas coisas assim que você mexe a pessoa, fica lá. Tchum, 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 tchum. Cara, aquilo é muito doido, assim, porque aquilo me intriga, sabe por quê? Porque eu já vi muita coisa maluca, velho. Eu já vi muita coisa maluca, eu já fiz muita coisa maluca disso. Sabe? Respeito as pessoas que sabem fazer isso direito, porque é aquele cara clínico, assim, tipo, ele é um artesão, velho. Tipo, ele é aquele velhinho do rio que pesca do jeito que você não sabe. Sim, Entende? Por isso o meu respeito a isso. Só que assim, velho, quando você vê alguém que é o famoso tonto com iniciativa, que não sabe, não tem noção do que é e quer reproduzir, esse é o problema.
Então, cara, os caras que são assim de verdade, tipo assim, você vê quem são. A gente tem amigo, Léo, que é assim. Sim. Os caras são assim, é da essência deles, você fala assim, ó que massa. Pô, isso é massa, velho. Isso é massa. Beleza, tá? Tem meu respeito. Só que assim, né? Tipo, porque isso, porque esse local, porque aí quando tenta, vamos dizer, é o estudo empírico, que você percebe e sente. Aí tenta racionalizar isso, é difícil. Aí é onde se perde. Então, cara, a minha favorita é essa. E o problema disso é que, assim, as pessoas tentam reproduzir sem saber 10%. Aí fica pior. Isso, Aí que isso caga. aí, isso aí a galera, o cara descobre, ensina muito o outro e outro. E tem um clãzinho que pega o jeito, tem o. Aí é o tal do talento. Sabe, talento, você falou? O cara tem um talento para aquilo, bicho. Aí depois vai fazer. Mas eu acho que além do talento vem assim, vem a questão da prática, Sim, que é o que você falou, você treina, e mais do que isso, porque não basta você ter talento e praticar. Você tem que prestar atenção. Quando eu falo prestar atenção, é a sua curva de aprendizado. Você tem que estar aprendendo toda vez que você está ali treinando e fazendo, você está aprendendo. Você tem que prestar atenção no que você está aprendendo ali. Porque não adianta, aí, eu pratico todo dia, mas eu não presto atenção em nada do que eu estou fazendo. Eu tenho um talento nato, aí eu não pratico porra nenhuma e nem presto atenção no que eu estou fazendo. Então, mas, na verdade, é um tripé. Todo mundo tem um pouco de talento, tem uns que tem muito talento e outros que tem pouco talento. Mas tem que ter a prática e mais do que isso, você tem que prestar atenção todo dia no que você está fazendo, para você aprender, para você aprimorar o que você está fazendo. Porque não adianta você aprender uma coisa e, eu tenho um talento, vou fazer isso aqui o resto da vida, do nada, porque eu vou confiar no meu talento. Tá fudido. A pergunta é, clássica é: se você tem um cardiologista que tem talento e outro que está treinado, qual que opera seu peito? Vou é isso treinado. aí, tá vendo? É Tô isso. Entendeu? treinado. Tem um piloto de avião que tem um puta talento e o outro que é treinado. Qual que você quer que pilote o avião que você vai? É É isso isso? aí, cara. Agora, se você É, puder juntar os dois, o treinado e o talento no mesmo, aí fica perfeito. sem É. dúvida. Mas o treinado é assim, isso é uma coisa. O meu técnico de basquete na escola era o Adilson, que ele foi campeão do PAN junto com o Oscar. Ele era o pivô, um dos pivôs. E ele falava assim: vou explicar um negócio para vocês. A vontade de ganhar, ela sempre vai superar a técnica. Porque assim, o cara que é muito técnico jogando basquete, ele vai fazer tudo, todas as graças que ele quiser. Só que você está com mais vontade de ganhar que ele. Então, o que que vai acontecer? Você vai lá e vai aparecer na frente dele de novo. E ele vai driblar você. E você vai aparecer na frente dele de novo. Chega uma hora que ele fala assim: Meu, eu não consigo mais. Porque a vontade dele está maior. Então, assim, a vontade de treinar, a vontade de se preparar tem que ser muito maior do que a vontade de ganhar. Aí você Isso aí. consegue. Senão, não vai. Momento coach. Isso aí. Muito bom. Felipe, ó, queria te agradecer demais por esse papo. Foi sensacional. Eu já Prazer sabia para que mim ia também. ser. Né? Já sabia que ia ser. Então, faça suas considerações finais. Aí. Pode falar o que você quiser. Divulga o seu Instagram. Pode vender aqueles bolos de pote que você está vendendo também. São muito bons, por sinal, é. Aquele de Ai, cenoura. velho. Ô, cara. Você sabe que eu tenho um paciente aqui que ele tem uma loja de bolos muito famosa aqui, o Bolos do Flávio, cara. E o cara começou assim. Cara, hoje tá abrindo até em São Paulo, filial aí. Depois você Eu vou procura lá. experimentar, vou experimentar. Bolos do Flávio. Flávio, patrocina nós aqui. Patrocina nós, isso. Toma uns patrocínios pra vocês aí. É, cara, agradecer vocês, assim, eu acho que a gente já começou tanto projeto junto, né, Léo? Ver você tocando as coisas é uma alegria para mim, cara. Contra o Léo aí também, o cara super competente, sério no que faz. Então, é muito bom poder ver isso, várias sementinhas que a gente vem plantando, né? E colhendo ao longo dos anos, o estilo sincero, né? Todas essas, O essas blog, você maluquices, né? fazer No científico. blog que a gente fazia, né?
Então, cara, é muito bom poder ver isso, ver você feliz, ver você assim produtivo, cara, ver você assim empolgado com suas coisas, fazendo, ajudando as pessoas, né? Sempre do jeito muito genuíno, próprio. Então, cara, eu fico muito feliz mesmo. Obrigado por terem me chamado, né? Então, assim, eu já assisti alguns episódios, né? Vejo como vocês conduzem de maneira legal, né? Vocês estão fazendo uma dobradinha incrível, cara. Eu desejo vida longa, né? Ao podcast, a ponto de a gente poder ir no estúdio e conversar, resenha mesmo, né? E a casa aqui, quando ficar pronto, tudo tá aberto. Se vocês quiserem vir Bora, para bora. cá, faz ao vivo todo mundo, beleza? Qual que é o Instagram? Arroba Felipe Amatuzzi, né? Felipe com dois L e Amatuzzi com dois Z. Então, ó, beleza. Arroba Felipe Matuzzi. Sigam no Instagram, que Isso. não vão se arrepender. Léo, faça suas considerações aí. Felipe, muito obrigado por ter vindo, ter trazido esse puta estudo, que é, assim, excepcional. Obrigado. É um dos grandes estudos da osteopatia brasileira, isso é fato, que é uma coisa que ele trouxe, você se arriscou num campo que quase ninguém se arrisca, porque é mergulhar de cabeça num assunto muito complexo, muito profundo, muito trabalhoso, e você foi e fez um excelente trabalho e mostrou um resultado fantástico para gente. Excepcional, né? Fazia tempo que eu te vi em 2016, lá na defesa na apresentação da dissertação de mestrado, né? Isso mesmo. É a correria aqui da vida, mas, cara, é sempre bom ter você aqui. Tu é um cara que sabe demais, uma puta referência em osteopatia, né? Como diz o Alexandre Constantino, que está lá em Portugal, isso aqui foi quase um papo de boteco, né? É isso Verdade. mesmo, Alexandre, cara. abração, cara. Um abraço para Obrigado por ter Alexandre aí, vindo, cara. viu? Pô, vamos fazer nossa foto? Bora. Espera aí. Eu vou ter que cortar essa foto depois, vai. Tcharam. Rock and roll para não acabar, vai. Espera aí. Aí. Bom, galera, Eu, esse tu tem que foi... assistir o CBDIB, hein? Vou assistir, já achei. Ó, esse foi o nosso sétimo episódio. Foi muito legal, foi muito legal, muito legal. Obrigado, Felipe. Obrigado, Léo. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Ação. Vai, sola agora, Felipe. Eita. O Aí. volume tá com problema no volume, ó, uma merda isso. Valeu, valeu.